Eu falo, velho, eu já tive a oportunidade de bater pênalti em final de campeonato de terrão. Irmão, Marca a carreira e chuta. meu brother, dá um frio na barriga, tremedeira da batata da perna. Dá aquela vontade, né? Dá aquela pontada, né? Que se tiver longe do banheiro... É complicado. Eu prefiro bater uma falta do que bater um pênalti, com certeza. Ah, então você já me falou duas coisas. Você é pipoqueiro. Falou que não sobe de cabeça. Tem medo de cabecear a bola. E tem medo de bater pênalti. Esse cara joga bola pra quê? Aí, ó. Adivinha pra que time ele torce? Mas, São Paulo. Fala, mas não joga. mas eu sou um cara maestro. Fala, cara. mas não joga. Eu sou aquele cara que dá um tapa, jogador Vou clássico. arrumar uma vaga pra você lá na sala Vilas Lobos, lá, porque jogador clássico. Maestro, meu amigo. Bom dia, pessoal. Estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast, Fala Mais Não Joga. Estamos muito felizes e lisonjeados com a presença de um grande convidado, que nós somos fãs dele já há muito tempo aqui em Brasília, que é o Dani Pansa. Seja muito bem-vindo, Dani. Professor, uma honra. Raul, meu amigo Fabão, sósia do Paulo Nunes. Soteudo, hein? Soteudinho. Soltar o Soteudinho aí. A honra é toda nossa, essa turma maravilhosa. Me sinto à vontade, me sinto em casa com a rapaziada do Fala Mais Não Joga, porque falar de futebol é uma honra, é uma satisfação, um prazer. E eu acho que o tempo não vai ser suficiente. Por isso eu me coloco à disposição para sempre estar aqui com vocês, porque é bom demais falar de futebol, mesmo em tempos de tantos absurdos na arbitragem brasileira. Obrigado, Dani. E agora eu vou passar para o Raul e falar do nosso primeiro patrocinador. Fala, pessoal do Fala Mais Não Joga. Mais uma vez com vocês aqui. Estamos com o nosso grande parceiro, né? Mr. Brownie, né? Que é a primeira empresa a produzir Brownie em Brasília. Vou quebrar o protocolo aqui. Desde 1999. Já está com a gente aí. E hoje o nosso presente aqui, para dar o pontapé na Páscoa do nosso convidado Dani Pansa. Tá aqui seu presente. Tá Mr. Brownie, que é pra honra. você, viu? Agradecer a Mr. Brownie aí por esse presente maravilhoso. Esse aqui já tem dona, que é a minha filhota Isabela. Eu vou falar um negócio pra vocês, e vocês não perdem por experimentar. Eu já cheguei aqui mais cedo, comi um browniezinho. Tá ali, ó, o browniezinho ali, tá aqui, porque ele tem doses homeopáticas, né? Eu recomendo vocês. Tem certeza que tem a página no Instagram, você não perde por esperar. É um baita de um presente pra Páscoa. Obrigado, Dani. Quer aproveitar e falar sobre o cupom de desconto? Exatamente, usando o nosso cupom de desconto, tá aqui embaixo, FMNJ. Fala mais não joga. 12. Que são os 12% de desconto. Exatamente. 12%? Desconto. É muito desconto, porque eu vejo 5%, 10%. 12%. 12%. Só mandar o cupom lá, tá? E tamo junto. Obrigado, Mr. Brownie. Valeu. E aproveitando a informalidade, João, coloca depois... Como é que é o nome do dono lá? Como é que é o nome do dono da Mr. Brownie? Pode falar com o Pedro. Com Pedro. Então, Pedro, você vai colocar mais 2 aí, 2%, vai ser 14% de desconto para homenagear o torcedor da Sociedade Esportiva do Gama, 14 vezes campeão de Brasília. Isso aí, meu Então, irmão. o Dani Pansa tá pedindo aqui em nome da Mr. Brownie mais 2% para inteirar nessa promoção essa semana aí, 14% pro torcedor, que é 14 vezes campeão do futebol de Brasília, mais do que merecido. O maior Pedrão, do a Brasil. mensagem tá passada pelo Dani, viu? Pode mandar esse corte Vida, pra ele meu hoje. irmão. Maior, Aí agora é com você, né? maior e melhor equipe do DF. Já Sociedade perceberam que o Esportiva Dani do é Gama. torcedor fanático do Gama, né, Dani? Ah, não abro mão disso. Isso aí é algo que vem quase que de berço, que vim de Minas Gerais muito cedo e acompanho o Gama desde 8, 7 anos de idade, no antigo Bezerrão. Fui muito feliz e eu tenho certeza que os tempos de glória voltarão em breve. Gostaria até de quebrar um pouco, porque nós fomos, eu e o Fabão, foi uma resenha que a gente falou na live. Que vai ao ar hoje, né? Que vai ao ar hoje, nós fomos à final, Capital e Gama. E eu tenho um filho de 16 anos, que ele é rubro-negro, você sabe que eu sou torcedor do esporte, mas nós ficamos acima da torcida do Gama, e ele falou, pai, vamos nos associar ao Gama. Ele ficou tão fascinado com a torcida do Gama, que ele falou, pai, eu não quero deixar de ser rubro-negro, falando aqui abertamente, mas vamos nos associar ao Gama. Eu falei, vamos, eu vou procurar a associação. Até arrepiou porque somos um time de comunidade Aham. e que a torcida empurra o time. A torcida vivencia o time. Ali nós tínhamos 38 mil presentes e certeza que 30 mil gamenses ali empurraram do primeiro ao 90º minuto um time que tinha jogado uma semifinal
2 dias antes, numa Sim. quarta-feira, numa articulação maquiavélica de seu adversário. Muito estranho. Não, estranho é uma É o mínimo, né? Estranho é Ser uma, cordial. estranho é uma palavra cordial. Infelizmente com violência lá. Né? Mas aí com torcida única. Aham. Será que torcida única realmente é o Vai que dar tira jeito, a paz do futebol? A gente Não. precisa rever isso aí. Porque muita gente fala assim, coitadinhos dos torcedores que arrumam confusão nos estádios. A eles, meu amigo, a força da lei. Sim. Porque eu vejo essa diferença. A festa que o torcedor do Gama fez, empurrando o time num momento difícil, até que tomou o primeiro gol lá do Wallace Pernambucano. Golaço, qualidade absurda do centroavante do Capital. Mas em nenhum momento a torcida deixou de apoiar. E o Gama merecia vencer o jogo nos 90 minutos. Teve várias oportunidades de virar a partida, mas no final do jogo o Renan Rinaldi, goleiro, ainda conseguiu uma proeza. Ele não é que o Capital perdeu 3 pênaltis, o goleiro pegou 3 pênaltis. É Então, verdade. Tem a Eu tive o diferença. prazer de ficar atrás do gol, fazer a filmagem lá dos pênaltis, ele agarrando os pênaltis. Foi uma massa. resenha, a gente foi junto, mas acabou entrando em locais totalmente opostos do estádio. Eu fiquei acima da torcida do Gama e ele acima da torcida do Capital. Atrás, né? Porque ficou no anel superior. E aí, se a gente tivesse marcado, não tinha... No não tinha segundo dado tempo torcida. inverteu. Eu fiquei atrás do goleiro do Gama, Aham. na hora de pegar os pênaltis e tal, e você ficou do outro A lado. gente pegou Foi massa. imagens de pontos Deu pra totalmente gravar opostos. toda a- Muito legal. pra Isso A é muito legal. penalidade do começo ao fim deu pra gravar direitinho. Eu só acho que aí não é uma crítica, é uma sugestão, porque tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de acessibilidade. Eu mesmo peguei um estacionamento que foi do lado da torcida do Capital, então não deixaram eu entrar no estádio no portão que não estava. O portão tem que ser o exato. Aquele lá, o G. Gente, eu acho que tem que ter um pouco de boa vontade, de discernimento, e que nós vivemos numa sociedade um pouco mais evoluída, que nada é tratado na questão da confusão. Acho que a gente pode facilitar a entrada do torcedor, a questão da distribuição dos ingressos. Muitos idosos não conseguiram ter esse acesso virtual, que esta porcaria que tá tirando a paz das famílias. Sim, com certeza. Porque eu vou concordo te com você. falar um negócio, fica difícil como é que as pessoas vão ter o link na hora certa, no lugar certo, e um mistério pra mim, distribuímos 60 mil ingressos. Mas não foram 60 mil pessoas. Onde é que estavam 22 mil pessoas que não entraram no estádio? Sim, Fica essa pergunta. É verdade. Mas só para finalizar, porque meu filho virou fã do Gama, então, e assim, e voltando, nós vimos famílias com bebês de colo, famílias com crianças de 3, 4 anos, isso foi bom, isso foi positivo, e aí eu vou correr atrás para fazer a associação do meu filho pro Gama como segundo time, mas ele vai ser associado ao Gama, eu e meu filho. Eu fico muito feliz, tenho certeza, eu posso até te passar o caminho, que Perfeito. é o site oficial do Gama, segama.com.br, tem todos os planos lá, planos bem acessíveis, serão sempre muito bem-vindos. E outra, já indico vocês a conhecerem a nossa sala de troféus, que está atualizada com o novo troféu do Candangão, e falo mais, daqui a pouco não vai ser só uma sala, vai ter que ser um quarteirão de troféus. Se Deus quiser, né? Glória a Deus. Legal, obrigado, Dani. Que bacana. Obrigado, Dani. Vamos falar sobre a Série B? Vamos Última lá. rodada? Vamos lá. Tivemos Goiás, já tinha até acertado o placar no Pitaco, né? Ah, Na mais última, uma vez. que foi... Só antecipando, a gente faz muita A nossa amiga, minha amiga Fabiana, ficou chateada com você De novo? da sua previsão com a Corinthians. Dani, as minhas previsões aqui, pra você saber, 100% de aproveitamento zero. 100% zero acerto. Por isso que a gente tem que modificar isso aí. Se os 100% pitacos estão zero usando acerto. 0%, então tem que melhorar isso aí. Rapaz, eu falei que o Corinthians ia tomar 3-0 do Palmeiras na final do Paulistão, Mas rapaz. que palpite é esse Quase também, né, que meu eu filho? apanhei, cara. Fui. Mas também, né? Vocês, É porque eu vi o futebol do Corinthians Mas eu- na Libertadores. Falei, não, cara, o Palmeiras não vai perder esse título nunca. Mas lembra a previsão que eu fiz aqui? No mesmo momento falei. Falou. 0-0, jogo travado. E foi isso que cantou aconteceu. a pedra. Era a expectativa do Corinthians, era fazer um jogo travado ali, Tem que entendeu? aí aquele tanto de bomba que o torcedor do Corinthians... Como é que eles entraram com aquilo? Mas isso é orquestrado. Pra mim, isso é, É igual a cabeça de combinado. porco. Igual aquela cabeça Isso é de porco. combinado. O jogo tá indo 0-0, torcedor, o seu jeito de ir parando o jogo é fazendo alguma coisa, jogando bomba e tal. Mas como que o cara entra com uma cabeça de... Como é que De entra? porco? Ah, não, mas o cara entrou antes, ele Claro. entrou. Bomba. Deixou Como no dia consegue? anterior. Gente, tem estádios, novas arenas que tem sedes de torcida dentro do estádio. Dentro do É estádio. verdade, o cara. O porco ele entrou no dia anterior com a cabeça de porco. Cabeça do... O cara entrou no Mas dia anterior. e não me surpreende do Corinthians isso não, porque
no ano passado, que foi Corinthians 2, Flamengo 1, lá no Itaquera, o cara murchando a bola. Exatamente. O Rossi ia pegar a bola murcha. Olha que absurdo, cara, murchando a bola pro jogo parar. Mas o futebol, o mundo dá a volta muito rápido. Aí teve a semifinal da Copa do Brasil e o Rossi, tipo, meia hora pra bater Meia um tiro hora. de meta. É isso. Rapaz, aquele cara é sensacional. Mas vamos voltar à Série B, porque são... Vamos lá. Olha, vou dar o destaque da rodada, que foi, vamos concordar, Atlético Goianiense 4, Atlético Clube 2. Isso, Né? o jogo dos Jogaço, Atléticos. Jogo dos Atléticos. Aham. Atlético Clube Atlético. Atletique. Atlético. É um time de São João del Rei que montou uma SAF muito boa. É um time que há 5 anos atrás estava na Série C do futebol Sim. de Minas Gerais. Isso, Série C É o estadual, né? É o novo emergente do futebol brasileiro, com uma SAF fantástica, está renovando o seu estádio, vendeu o name rights do estádio para Sicredi, vai virar Arena Sicredi. Uau, É um novo... vou falar, estreou perdendo para um baita time do Atlético Em Goianiense. Goiânia, né? Em Goiânia o jogo, muito mas o ansioso. jogo não refletiu muito bem o resultado não, porque o primeiro tempo o Atlético jogou muito bem. E acredito que vai fazer boa campanha. Não sei se é a ponto de subir, mas o Atlético, no mínimo, vai estar na Série B do ano que vem, sem sustos. Não cai. Nós acompanhamos aí a Série B desde o primeiro jogo até ontem, né? Cara, o melhor jogo da Série B até agora. As duas equipes marcaram no primeiro tempo, veio forte segundo tempo, as duas equipes marcaram também no segundo tempo, e o Atlético Goianiense levou a melhor, mas foi o melhor jogo, toque de bola envolvente, as equipes indo para cima. A gente estava assistindo lá na banca, até o professor chegar, tinha acabado o jogo. Foi o melhor jogo da Série B. Eu acho que... E lembrando do Operário, que eu falei que era um dos times fortíssimos... O Operário do Paraná. Campeão paranaense. Campeão A paranaense. chegar a subir a Série B. Ganhou pra fora de Série casa A. do Criciúma. Vamos chegar lá. Ganhou. Agora, uma coisa que vocês vão concordar comigo. O 4x2, ele é um placar muito... Acho um placar muito mentiroso, porque, cara, 4x2. Mas, cara, 6 gols numa partida é um jogaço, cara. Não, mas foi O um jogaço. 4x2 é um placar que ele é muito... Primeiro, 2 gols de diferença, não é muita coisa. Né? É igual um 2x0. Mas um 4x2, você pode se imaginar ali que eu não sei a ordem dos gols. Mas eu acho que deve ter tido um impacto 2x2 ali, um 2x1. O jogo ficou trucado. O Atlético saiu na frente. Olha só pra você O ver. Atlético saiu na frente, o Atlético fez 3x1. O Lincoln, seu amigo Lincoln. Nossa senhora. Gente de Deus, o 3x1. E aí o Lincoln fez 3x2 aos 46 do segundo tempo. E o Atlético Goianiense aos 48 fez. Aí, ó. Foi muito pau a pau. Um jogo com um gol no contra-ataque, pelo jeito aí, já naquele desespero, do Desespero do Atlético. Atlético. É um jogão, viu? Como Sim. 4x2 é difícil ser um 4x2 que é Quando jogo. o Atlético que é- fez o 2, o 3x2... Fez 1x0. Não, estava 3x1. O Atlético fez o 3x2 e aí Tentou. tentou, foi pra cima e aí acabou tomando um gol já Que tava é o no risco, final. né? Não? É, Mas- normal. Por alguns minutos ali, Era viável o só empate. deu Atlético e seria mais bonito um 3x3. Um jogo, Ele que eu merecia. assisti, eu não gostei empate. do que eu vi. Muita falta, muito passe errado. Foi esse Curitiba e Vila Nova. A gente- Cara, Foi a live aqui, né? foi Que a a gente nossa fez live, sábado. a gente nem olhava direito pra Se tem um tela. negócio que me irrita, Jogo- é passe errado. Não, O jogo não. tava muito ruim. Muito 2 ruim. metros do seu companheiro, o cara errava o passe. Se tem um negócio que Eu me deixa esperava muito aborrecido mais. no futebol, No- tal do passe errado. O amigão do Dani Pança aí, o Massa Araújo, era isso. Ele tomava a bola aqui e entregava pro meio campo do time. Eles amavam o 10 aqui do Vasco e entregavam pro volante do Vasco. Você fala mal do Márcio Araújo, mas ele fez um gol impedido em cima do Vasco. Pô, 2014. Mas fez. E Verdade. engraçado Eita, que a nossa Massa primeira live, né, professor? E aí esperávamos mais do Vila Nova. Vila Nova bonito, A jogando nossa expectativa bacana, era de vitória do Vila Nova, apesar de Mesmo ser lá. fora de casa, né? É. entendeu? E a gente já estava comentando antes do bate-bola, antes da resenha começar. E vem jogando bem o Vila Nova e eu esperava muito mais. Ganhar 1x0 lá do Curitiba. É, mas mas aí- as duas equipes jogaram Mas nós muito estamos abaixo falando do que o Vila Brasileiro. Nova enfrentou um time que é campeão do Brasil em 85. É uma das forças dessa Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado do Atlético, que também acredito que vai subir. Tem vaga para os dois paranenses. O Vila Nova, o Goiás, tem muita gente aí. O funil. muita gente. A gente fala assim, o pessoal fala assim: essa Série B não tem, vai ter atrativo. A gente se fala que Série B é briga de foice no escuro. A gente fala isso. É uma loucura a Série B, entendeu? Porque é uma competição muito mais intensa, na minha percepção, do que a Série A. Você tem os deslocamentos muito maiores. E eu gostaria de fazer uma pergunta, já mudando um pouco. O que você acha do CRB?
na Série B agora? Você acha que ele tem chance? O CRB, se conseguir manter o Anselmo Ramon, já é um grande passo. Aham. O Anselmo Ramon, que tem uma multa rescisória de $1 milhão, o Atlético Paranaense está querendo levar o Anselmo Ramon a qualquer custo, mas enquanto não leva, o CRB ele tem potencial. Ele tem potencial, principalmente fazendo do estádio Repelé o seu caldeirão. Aham. Na Série B, se você não for um time extremamente, posso usar a palavra? Pode, à vontade. Foda, Aham. de ser mandante, Na sua casa. um mandante fera mesmo, você não vai adiante. E no Repelé, o CRB é muito forte. Ganhou de 1x0 Chapecoense. Inclusive CRB. 1x0, 3x0, 10x0 na Série B é praticamente a mesma coisa. exatamente. O importante são 3 pontos 3 na tabela. É pontos. verdade, é pontos. verdade. Porque eu tô falando. O Anselmo Ramon, atacante do CRB. Ele, nos últimos 9 jogos, 4 gols. Ele é Ele fenômeno. é jogador, ele é do Cruzeiro, lançou no 36 Cruzeiro, né? Foi pra anos, fora. né? Só que ele é a cara do Ainda CRB. goleador. Tem alguns. A gente falou sobre isso também. Série B tem muito isso. Você tem os jogadores que encaixam nos times. Só que é isso, o Atlético Paranaense com poderio financeiro mandou o Mastriani pro Botafogo e diz o seguinte, eu quero um atacante de Série B. Olha no mercado e fala, pô, o que é é uma água mineral pro Atlético Paranaense tirar um jogador do CRB. É. Sim. O que eu vi nos noticiários, o Goiás está fazendo de tudo para levar o Anselmo Ramon? Eu ouvi estou do errado. Atlético Paranaense. Aham. Mas assim, independente de quem seja, se o CRB conseguir segurar, manter... Agora, se tá uma multa rescisória, a multa rescisória é o seguinte, o professor chegou lá e depositou, ele vai jogar no Esporte Clube do Com Recife. certeza. É igual aquele último jogo da Série B ano passado, que o Sport pagou a multa para o Lucas Lima jogar contra o Santos. Acabou, pagou. Acabou. Fechou. Encerra. Entendeu? Mas é isso. Eu gostaria de abordar um pouco isso, que a gente gosta muito da Série B, que você tem jogadores, que a dinâmica é diferente, você tem jogadores que encaixam no time mesmo. Vou dar exemplo, aí vou puxar mais uma vez sardinha pro meu lado, o próprio Lucas Lima, que saiu escorraçado do Santos, entrou Um no amigo Sport. meu, sabe? Um amigo meu, botafoguense, falou: rapaz, Lucas Lima tá jogando externo em gravata no meio campo do Mas é esporte. porque Jogou muita bola contra o Palmeiras. a conduta dele jogando no Esporte era uma. A indolência dele deles. jogando no Santos Era era outra. No Palmeiras era outra. Sim. No Fortaleza ele andava em campo. Exatamente. Ele se identificou com o Esporte. Isso, ele encaixa, né? Você tem jogadores que encaixam. E nós temos também, você falou de jogadores para a Série B, você também tem técnicos para a Série B. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? A gente falou ontem do pai e filho, né? O Nelson Batista, o Eduardo Batista, Eu não consegui entender a saída do Eduardo do Novo do Novo Horizontino. Horizontino, né? Foi pego de surpresa, a gente Nem estava os falando na torcedores live. sabiam, E ainda bem que eu estava abrindo o celular e ele falou na hora e eu falei, não, ele. Foi ele na foi sexta-feira. demitido do Novo. Foi na sexta-feira. Horizontino. Contra empresário, cara. Não não tem, tem- não tem lógica. Só ainda. tem um que precisa aposentar, ele dos Anjos, tá? Eu Isso aí. procurei algumas informações Isso aí e não, não tinha. esse aí é. Mesmo, e o Celso Tavares, mesmo que o Celso Rude ou o Santana, acabou. É. Não dá mais, cara. Ele Tá fazendo aí. um bom trabalho no Grêmio Novo Horizontino. Tava bem, Não subiu por. muito bem. O funil é apertado. É, Série B eu fui E grande. falamos na live que nem o torcedor ainda conseguiu entender o motivo da demissão dele. Mas aí tem que chegar o momento do dirigente via público, né? É, exatamente. Botar a cara, né? Falar, olha, Mas é porque tem times e times. Porque se isso acontece num time que eu conheço que veste verde, pelo menos a justificativa ela tem que vir. Aham. Como que um técnico que vem fazendo um trabalho brilhante como o Eduardo Batista há 2, 3 anos, aí não só no futebol, mas acho que há quase 2 anos estava no Novo Horizontino, é demitido Do nada, ninguém do sabe por quê. nada. Alguma coisa, ele quis sair, é difícil. Aham. Alguém tem que falar alguma coisa. É verdade. Até o próprio profissional. É porque, galera, que vocês estão nos assistindo aí, a gente é muito fácil a galera acompanhar a Série A, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, mas nós acompanhamos Série D, Série C, Série B. Então, pra gente, as informações são muito vagas sobre o porquê que o cara sai do time, sem explicação, entra no outro. E hoje, E a gente procura mais informações. com sobre essa imprensa, essa outro braço da imprensa, que são os blogueiros de time, eles falam o que o dirigente quer que eles falem. São Isso é praticamente uma imprensa porta-voz do time. institucionalizada da agremiação. Isso para mim é um grande equívoco. Eu assim, o povo me conhece. É por isso talvez que eu não tenha conteúdo oficial do Gama, por exemplo. Porque eu gosto de ser independente. O Gama é o grande amor da minha vida. Aham. Mas igual um filho, quando você tem que fazer cafuné, você faz. Quando você tem que dar uma palmada, você tem que dar uma palmada. E funciona dessa forma.
E eu concordo com você. Inclusive, eu acho que é um pouco a postura que a gente quer nesse podcast. Exatamente. A gente abordar essas séries que não são muito abordadas e ter independência e falar mesmo. E por que o torcedor do Novo Horizontino que tá na Série B não pode ter a notícia do que realmente aconteceu? Pois é, que descaso com o torcedor, né? Mas aí também parte do profissional. Vem cá, senhor Eduardo Batista, por que o senhor saiu? Qual foi o motivo que o senhor saiu de lá? Foi assim que saiu o Marcelo Cabo do Capital. Eu peguei o telefone e mandei uma mensagem. Professor, o que aconteceu? Tô indo pro Santa. Aí ele me disse o seguinte: Dani, tínhamos o contrato até 4 de abril. Eu tentei conversar com o presidente do Capital, pedi um aumento salarial, não foi concedido pelo clube, o clube não achou o momento, e isso foi comprovado pelo presidente do Capital, Godofredo. Não chegaram em números. Isso é amplamente normal. A satisfação foi dada e o Marcelo Cabo seguiu seu caminho para o Santa Cruz. Isso. Mas o mais importante, a satisfação e a verdade veio a público. É verdade. Mesmo Isso não tem porque ele preço. fez um belíssimo trabalho no Capital, chegou Não, e o contrato dele era até o final do Candangão. contra o maior Fechou, time né? de Brasília, né? Acabou A partir daqui, renegociou, não deu certo, beleza. digamos que ele ganhava X, ele pediu 2X e o Santa Cruz vai pagar esses 2X ou até mais. Aham. E o Capital não pode, no momento não entendeu que era possível. Mas a verdade foi estabelecida e o torcedor não ficou navegando. navios, né? Isso é muito importante. Boa sorte para o Capital. Eu acho que o Capital perde muito, né? Perdendo esse técnico. Roberto Fernandes, que é técnico muito experiente lá nas terras nordestinas. Aham. É um cara excêntrico, já botou jogador pra treinar de saia. Ele é. Ó, vou te falar, ele vai do 8 ao 8.000 assim. E outra, cara, ele chegou aqui bombadão. Pode falar, né? Fortão. Eu falei do Daronco. Pode falar. A gente brincou com o do Darão aqui. Eu falei que o Daronco tava mais pesado que eu. Finalmente eu puder falar isso. Toda hora o Daron quer meter um apito na boca para um jogo aqui, porque ele quer descansar. A forma Ele não quer correr. Eu falei, ele não aguenta correr, não. Mas o Roberto Fernandes é um cara que tem história aqui no futebol de Brasília. Já treinou o Ceilândia, o Brasiliense, conhece de competições, eu diria mais raízes do futebol brasileiro. E tomara que ele tenha sucesso. Tomara que ele tenha sucesso aí no Capital, assim como o meu amigo Adelson de Almeida, que faz um trabalho excepcional no Ceilândia. Me comprometo aqui a fazer com vocês todos os comentários dos times de Brasília na Série D do Campeonato Brasileiro, que eu tô torcendo e eu acredito que a gente tem condição de subir. Série D, 64 equipes. Só que agora a CBF tomou uma decisão no domingo passado de alterar a data, né? Ela começaria dia 12 e vai começar dia 19. Dia 19. 19, isso é verdade. E aí a gente gostaria de fazer uma parte aqui para a Série D, né? A gente começar a conversar sobre a Série D também. Sei que a gente tá quebrando muito a questão dos gols de rodada, mas aproveitando a presença do Dani Pança aqui. Mano, a gente tá aprendendo muito, né, cara? Já tem 21 minutos de programa já, meu Deus do céu. Isso tá parecendo um jogo bom que o tempo passa rápido. É verdade. Já que nós estamos falando dia 19 aqui, da Série D, Capital e Aparecidense, Então 19/4 às 19 horas. É verdade, Estádio Aparecidense. JK com iluminação. Não. Eu não espero menos que 4.000 torcedores, tá? Em jogo decisivo, a torcida do Capital, residente, principalmente na cidade do Paraná, tem comparecido. Então eu quero ver o estádio cheio lá. É legal, é bacana. O ambiente de estádio de futebol é único. Você que não conhece o estádio de futebol, leve o teu filho, leve a tua filha. Isso. É um passeio sensacional. E a gente tem uma facilidade aqui em Brasília que os estádios têm uma infraestrutura de razoável para cima. A gente consegue ter isso. E, mais uma vez, pessoal, tem amigos meus que são lá do Paranoá. Vamos prestigiar o time de... Os ingressos já estão, inclusive, sendo vendidos. Já estão à venda. Como o jogo seria sábado, então eles já começaram a ser vendidos. E agora vão ter um tempo a mais para poder fazer programar. isso. Vamos prestigiar, pessoal. Prestigiar os times aqui da capital. O capital da capital. E o Ceilândia também, que é da maior região administrativa do Distrito Federal. Sim, com certeza. Agora colocou iluminação, porque tinha um problema sério no Abadião. O sol parecia que no Abadião ele chegava mais perto da terra. É sério. E agora, ao que parece, eles vão jogar lá em dias de noite. Ah, legal. E o que eu ouvi da direção do Ceilândia serão em dias de segunda-feira, às 7 da noite. Perfeito. Que é um dia que foge da televisão. Uhum. Eu acho que isso é muito interessante e tem o que fazer. O que verdade. você tem pra fazer na Ceilândia? Segunda-feira à noite. Ver o jogo do time. Maravilha, eu acho legal. E bacana, uma coisa que pouca segunda-feira, 19 de maio, acho que eu vou também. Meu aniversário.
Seu aniversário? folga, é. Ah, já paga ingresso pra nós. Pois Não, é. na segunda-feira, 19 de maio, não. 19 de abril. Deve ser. O Dia Ceilândia. 19 do 4 É o 9 de abril. Capital Nós o e 4, Aparecidense. agora. Porque 19 de parece que o abril. Ceilândia estreia fora. Então, eu não Não consegui saiu, ver a data. não saiu a tabela detalhada, mas parece que o Ceilândia estreia fora. Um em casa e outro fora. E é importante a gente falar sobre a Série D, que é também uma conversa que nós estamos tendo com o Dani Pans para nos ajudar. Posso falar, Dani? O quê? Claro que pode. O Dani comentar com a gente aqui sobre a Série D. Mas é lógico, eu Entendeu? já me coloquei à disposição. Aqui a palavra é reta, ela não tem, ela não Não faz tem curva. Não faz curva. Mas aquele Obrigado, pãozinho com obrigado. queijo de manhã. Tá tudo certo. Rapaz, se tiver o pão com queijo e o voo rasteiro, tem tudo. Pessoal, nós vamos poder fazer comentários, acompanhamento com o Dani Pans da Série D. Ou vamos Que é mandar uma uma... série terrível, assim. Terrível. São 64 times. A gente tem deslocamentos fortes. Nós temos uma diferença muito grande de estrutura nos times E de distância, e né? de distância, né? Deslocamento violento. Queria gente- depois fazer uma parte. E Depois. eu queria agradecer o nosso estúdio. Vamos colocar. Bota no Estúdio 9, João. Oh, Bota vamos aí. colocar Que tá Agradeceu com a gente aqui, do 8 apoiando a bits. gente. 8 bits. Rapaz, eu vou te falar, eu já tive em estúdio, mas igual o 8 bits, eu não tive, não. Principalmente bem localizado, você quer fazer seu podcast, pode vir aqui falar com a gente. Eu já me sinto em casa, então eu já tô fazendo. Agora, ó, e outra coisa, né? Não tem escada pra subir. Isso é maravilhoso. Ar-condicionado Ô, bom. não vou não, top. Top. É no setor de indústrias gráficas e é no térreo, né, Dani? Do Então, térreo, assim, muito próximo à perfeito. Câmara Legislativa. Perfeito. Só um adentro na questão da estreia da segunda-feira do jogo que o diretor colocou, o presidente do Ceilândia, que, pra quem não sabe, a segunda-feira é o dia do comerciante, que é a folga do comerciante. Exatamente. É o dia do feirante. Então, como o Ceilândia tem a maior população de Brasília, Pessoal de bar. comércio forte e tal, a feira não abre. Então, assim, pô, vamos lá ver o jogo na segunda-feira. É a minha folga, então eu vou lá ver o jogo do Ceilândia no meu estádio. Isso é muito bacana. A segunda-feira, coisa Legal, legal, legal. né? É uma observação que pouca gente sabe. Que a segunda-feira é o Foi a dia do informação que eu feirante. recebi do presidente do Ceilândia. Espero que ele mantenha, Mantenha, e tenha esse discernimento. Mas O não cara tem a tá data de folga ainda, em né? casa. Como não tem a data, a data É. foi mudada, né? Aí eu procurei, só achei do Capital. Olha, legal, hein? Então nós Sim. vamos ser sábado de Páscoa, a estreia do Capital. Vamos lá? Vamos, tô Sábado de dentro. Páscoa. Vamos lá, gente. Olha, ó, Vamos, vamos. ó, Mr. Brown, ó, sábado de Páscoa. Sábado de Páscoa. É. Tamo junto aí. Isso aí tivemos ontem nossa, é a primeira rodada, né? Goiás 1-0 no Amazonas, que a gente tinha cravado que ia dar Goiás também. Sim, sim, Foi no sim. Serra Dourada, não. Gols- não Na foi na Serrinha, né? Foi na Serrinha. Gol aos 3 minutos do primeiro tempo. Isso. Tem jogador do Goiás expulso também. Sim. Entendeu? E o Amazonas tá lá o Sassá, né, cara? Ele tá lá uns 3 Ele anos no no Botafogo? Amazonas já. O Sassá, ex-Botafogo, ex-Cruzeiro. Tá forte. Tá, deve estar Como mais diz rápido. você. Também, bombadão. também deve comer um peixinho lá, tomar uma água amarela. Deve, que ele gosta. E um jogo, cara, esse jogo que eu vi, o Paysandu perdeu pra nós 2-1. Perdeu o gol demais também. Cara, o Paysandu jogou, lembrei muito do Douglas, a gente conversando aqui, nosso amigo Douglas, Isso, ele que tá super torce pro feliz. Remo, Ele tá super torce pro feliz. Remo, amigo Como nosso, que erra conhece tanto ele. gol, meu E aí, rapaz, o Paysandu, 2 gols de bobeira, cara, tem gol pra Paranaense. A zaga bateu roupa na frente do Atlético Paranaense, virou o jogo. Cara, que bobeira o Paysandu perder esse jogo. E também, quem foi do Operário foi o Dani, falou do Operário mais cedo. Ganhou fora de casa, lá na casa do Criciúma. No Heriberto Wilson, que chama, né? Ganhou fora de casa de 2-1 do Criciúma. do Pra mim, Operário. e eu vou falar, o Criciúma pra mim Ganhou. é um dos times tradicionais que podem tentar uma vaga. Agora, o Operário de Ponta Grossa, ele, por ser o campeão paranaense e já vinha de uma boa temporada ano passado, também é postulante. Ó, pra É uma começar, bela surpresa. para começar, aí temos 10 aí que a gente desses E 10. ganhou lá, né? É. O Operário ganhou Ganhou lá. lá. Eu sugiro que a gente faça. Não tô aqui pautando o programa de forma De jeito nenhum, Mas, pode por falar, favor, vamos passar a classificação, a gente aponta. Esse é candidato, esse não é candidato. vamos lá, vamos lá. Classificação. Porque tem muito time que é Tem. candidato. Time bom. Você tem que mandar pra ele. O lá, líder tá? hoje, né, por saldo de gols, né? É a vitória, né? Mas a vitória é só uma. Saldo de gols, que é o primeiro que tá de desempate, é o segundo. Atlético Goianiense, 3 pontos. É candidato. Sim. Atlético Paranaense, É candidatíssimo. Operário. É uma ascensão aí, tá em ascensão. Cara, América Mineiro também, cara. América Mineiro ganhou também. América Mineiro é um Olha- time que guarda dinheiro. Olha o nível de competitividade Na da Série Série B. B. Olha, a gente Na tá Série falando B. dos caras a ser tudo time top. E eu CRB costumo ganhou falar também, aqui que CRB, eu sim. Se for bem em casa. Imagina, tô falando assim, já tô cantando a bola. Mas imagina termos 6 times do Nordeste na Série A ano que vem.
Que bacana. Se nenhum cair e Que subir pra a mim é o CB. grande destaque do futebol brasileiro, é o tanto que tá bem o futebol do Nordeste. Sim. Também acho. Eu quero uma partezinha pra poder falar Vamos conversar, com Nossa, certeza. Nós já estávamos falando aqui desde o primeiro. primeiro, licença, Eu vou- de cortando aí, né, professor? Desde o primeiro nosso programa, nosso episódio, a gente já estava falando sobre as equipes do Nordeste. Sim, então, Que cantando a bola. deu muito espaço no time da Crescendo Série A. nos últimos Fortaleza, Sport, Vitória, Bahia. Isso. Né, os dois leões. né? Ceará, Fortaleza, Vitória, Bahia, Sport. Sport. Né? Só não tem o segundo time de Pernambuco, porque estão muito atrás, Santa Cruz do Náutico. Mas tem o Retrô, depois a gente podia conversar sobre O Retrô é uma SAF que deu muito certo. Com certeza, com certeza. Campeão da Série D, eu acho que esse ano ele sobe pra Série B. rapaz, que coisa, ele termina rapaz. e sobe pra Série B. Eu achei Retrô é time emocionante. de rico. O Laércio, né? Eu achei emocionante a Série B ano passado. E foi emocionante. Sim. A última rodada pra subir. E, cara, esse ano aqui eu tô vendo aqui, ó. A gente tá falando aqui dos 8 primeiros ganharam. E só timão, a CRB, Cuiabá ganhou. Que perdeu também- pro Primavera do Leste, Primavera, lá em Goiás. Que é outra situação que eu gostaria de conversar depois sobre esse time do Primavera, o Roxão, que eles chamam. Goiás, eu acho que o Goiás também é forte pra subir, né? Forte pra subir. Goiás. Ó, vamos rapidamente por assim. Ó. Eu acho que não briga pra subir o Remo. Na minha humilde opinião, não briga pra subir o Botafogo de Ribeirão. Aham. Não briga pra subir ali Amazonas. o Amazonas. O Avaí tem a qualidade do seu estádio, tem a sua torcida, mas precisa ter mais competitividade no time, não vinha bem no Campeonato Catarinense. A Chapecoense também, acho que o rumo dela é ficar na Série B. Ferroviário também, acho que não. Não, a expectativa é ficar na Série B. É. Mas, cara, a competitividade é muito alta. Muito alta. Essa vai É ser o time, pegada. é o time Essa com vai cara ser de pegada. Série B. Vamos colocar Essa assim, Série B né? vai ser Porque- muito Mas pegada. Tô vendo aqui, é uma é série só- com pegada e a influência da torcida é gigantesca, como você falou. A importância de você ganhar em casa. Quem for bem em casa vai tá bicando pra subir. Quem fizer aqui é o dever de casa, né? E é isso aí. E vai ter a segunda rodada, né? Vamos falar agora a segunda rodada, que só jogão também. Jogo de quem venceu. Não, Vamos lá, perdeu. vamos lá, Raul. 100% de aproveitamento zero. Vamos lá, são seus A palpites. Série B? Vixe, Maria. Depois aí, obviamente, o especialista da infância faz o contraponto. Pra você ver, né, mano, como uma vitória fora de casa. Olha só, até parece que ganhou fora de casa do Paysandu. Já recebe o Criciúma. E já pode ir pra 6 pontos. Cara, eu não daria favas contadas, não, tá? Porque em casa o Atlético Paranaense não tá bem esse ano. Foi eliminado do Campeonato Paranaense, teve dificuldade na Copa do Brasil para passar do Guarani de Bagé e é contra um time tradicional. Claro que o Atlético Paranaense é favorito, mas eu não colocaria pule de 10 ali, não. O Criciúma pode surpreender. 60-40. Eu faria o contraponto justamente isso. O Criciúma tem chances boas de Perdeu em ganhar. casa, né, Criciúma. Criciúma Operário. perdeu o primeiro. Mas aí perdeu pro 2-1. campeão paranaense. É. Que tá Vai perder embalado. em casa, agora vai jogar fora. Cuiabá e Havaí. Rapaz, jogar em Lá Cuiabá no depende da Do dia, e do calor. do calor, da temperatura. Eu morei em Cuiabá 2 anos. Nossa, você é um herói. Eu pedi pra sair. Literalmente eu pedi pra sair. Tá doido. É desesperador, velho. É Cuiabá e desesperador. Avaí, um carinha de empate 1-1. Eu também acho. Vai ser que horas o jogo? Vai ser quinta-feira, às 9h30 da noite. Ah, Dia 10 agora. já tá mais. Já deve estar com uns 30 graus à noite. Já deve estar uns 34. Vai tá, né? 34 Fahrenheit. Chapecoense, já no sábado, né? Chapecoense e Curitiba. Rapaz, Às 4 da tarde. esse jogo aí, a Chapecoense é forte na Arena Condá. E o futebol que o Curitiba jogou, Tá apesar de ter apresentando. apesar de ter vencido, eu não gostei. Jogo feio, foi a nossa primeira live, jogo ruim. Feio. Vejo aí uma boa chance da Chapecoense Se recuperar, conquistar né? pontos. Que Eu, primeiro jogo. votaria no Chapecoense também. 1-2 Chapecoense. Vila Nova e Paysandu. Vila Nova. Terra Dourada, lotado. Vila Vila Nova. Nova, que já perdeu o primeiro jogo contra o Curitiba, precisa Os ganhar. dois perderam. Tem que tomar Mas aí ponto é aquela cara. história. Papão da Curuzu. Tem que fazer vitória o Vila, porque é importante demais. Principalmente, parabéns à diretoria do Vila, tá? Porque quando você tem expectativa de público maior do que a capacidade do seu estádio, não tem que ter discussão. Você Né? tem que levar para o estádio maior. Né, Sim. galera do Vasco aí, né? Né, Pedrinho? São Não, Vila Nova. Pedrinho. Ué, o Pedrinho, daqui a pouco eu tenho que abrir um parênteses para ele, porque ele é seletivo, né? Ele quer levar o clássico para São Januário e não cabe. Não cabe. E aí Não ele tem estrutura. aí ele vende um jogo tirando de São Januário e trazendo para o Mané Brasília, Garrincha. com o Palmeiras. Ele precisa se entender. Pra depois criar alguma coisa. Eu vou dar um toquezinho. Ganância, viu? Mas tudo bem. Ou a vingancinha do Flamengo também.
Amazonas e Ferroviária. Gente, esse jogo a gente precisa receber um cover pra assistir. Porque Vai ser um jogozinho desvelado. a gente, Será dúvida. por exemplo, teve um 0x0 na rodada que não era pra ter sido 0x0. O UFC de São Paulo e Atlético Mineiro. Sim. Poderia ter sido um empate 1x1, 2x2, os goleiros foram muito bem. Jogaço. Mas às vezes é quando a gente não espera nada de um sábado à noite, né? Temos uma boa surpresa. Tem que ter algo, né? Rapaz, Novo Horizontino e Volta Redonda. Voltasse agora estreando na Série B. O Novo Horizontino é muito forte em casa. Vamos ver como é que vai ser com o novo treinador, né? Novo técnico. 19 horas. Mas é Novo né? Volta Horizontino. Redonda. Novo Horizontino, 2x0. Bacana o Volta Redonda na Série E o B. Volta- 2x0 Novo Horizonte. E o Esse é Volta meu Redonda palpite. também, que eu acho que esse primeiro ano aí tem que pensar em Eu permanecer. também acho. Ele também acho. estreou perdendo, só me falha pra quem que ele estreou perdendo o Volta Redonda, mas jogando em casa. Jogando em Senão casa. não dá pro Cuiabá. Cuiabá. Perdeu pro Cuiabá. É um time que vai brigar pelo acesso. Eu também acho. Volta Redonda ficando na Série B tá bom. Que é o único do Rio na Série B. Na Série C também. Mas acho ele que tem vai ninguém do Rio. lutar pra se manter na Série E eu B. também acho que ele Anota aí. Ele vai lutar pra... Tomara, cara. Aham. Agora eu gosto muito do Volta Redonda voltasse. Como é que é? Tricolor de ferro. Não, como é que é agora? Colou de aço. Tricolor de aço, isso. É Operário Goiás. Jogão, hein? Pra mim é um dos melhores jogos da rodada. Que horas que é esse jogo aí? Destaque. Sábado, 8 horas da noite. Sábado, 8 da noite, é um bom jogo. Operário. É, Operário. Se o Operário. Operário ganhou do Criciúma, Operário. lá lá dentro. vai ganhar do Goiás em casa. E que Operário. já vai pra 2 6 a 0. pontos. Já Vamos vai, colocar já vai 2 a 0. destacando, vai pra 6 pontos, entendeu? Que é muita coisa, cara. Porque, por exemplo, já vai pra 6 pontos. Quem tá com quem perdeu em casa aqui, no caso do Criciúma, já abre 6 pontos, entendeu? Mesmo porque O o Goiás Criciúma já perdeu ganhou em o casa, se primeiro. perder de novo, já vai ficar 6 pontos atrás. É muita coisa 6 pontos. O Goiás ganhou o primeiro jogo, o segundo vai perder pro Operário, né? Operário. Então, acho que vai O ser Operário ganhou o primeiro e contra o Criciúma 2x1 e agora vai ganhar do Goiás. 2x0. Temos aqui Remo e América Mineiro. O Remo do Felipe Viseu, né? O Remo Felipe Viseu. Gente de Deus. Um jogadorzinho Viseu. nota 5. América Mineiro precisa ganhar. Isso, Flamengo. Ganhar. Ah, mas jogando no Mangueirão, Meu rapaz, amigo. não vai ser fácil pra América Cara, Mineiro. Que horas o jogo? vai ser domingo, 4 da tarde. Meu amigo. 840 graus ou então uma tempestade. 120% de umidade. Meu Cara, amigo, é Remo. Mas eu vi, antes de vir pra cá, tava vendo antes de encontrar o Fábio. O Remo jogou direitinho com o Ferroviário, cara. É. Foi 1x1 ali, o Remo fez 1x0, o Ferroviário empatou. Foi um bom jogo, o Remo jogou bem fora de casa. É Remo. O Remo fez 1x0 com o Felipe Viseu. Eu, E já tinha chance pra fazer antes o gol. eu arrisco 1x0 o América Mineiro. O América precisa ganhar. Eu, pra mim, 2x1 Remo. Eu volto pelo Remo também. 1x0, um jogo apertado, mas vai Acho ser que é Remo. Atlético Clube e CRB. CRB. Esse jogo aí tem uma Independência. particularidade, porque o Atlético ainda não joga no seu No estádio. Vai jogar no Independência. Aí não vai ter a força da torcida. Eu acho que é uma CRB. ótima oportunidade do CRB sair aí com pelo menos um empate. Mas acredito que o CRB tem condição de sair com a vitória. Eu também volto pelo CRB, de verdade. Porque o Atlético tá jogando em campo neutro. Aham. E pra fechar, domingo, 9 da noite, ou 7 da noite. Ah, porque domingo, 9 da noite, não é hora de... Fantástico, domingo é fantástico. O Bragantino vai fazer isso, né? Flamengo Ah, lá em pô, Bragança, já tá lá. ganhando. 9, 10 horas da noite já teve Flamengo e Bragantino. E o Cleiton domingo. só joga contra o Flamengo. É, não Ô, agarra goleiro o nada. Aí vai gol no Flamengo. Vai agarrar contra o Flamengo. Botafogo de São Paulo. E Botafogo Atlético com São Goianiense. Paulo e Atlético Goianiense. Pra mim, 19 horas da o noite. Dragão é Arena favorito. 97, Santa Cruz. O time do Botafogo não foi bem no Campeonato Paulista, não estreou bem, não gostei e o Atlético Goianiense, que eu assisti grande parte do jogo ontem, é um time pra chegar lá e ganhar o jogo. Cara, Eu, tô abismado. eu com cravo tanto time aqui bom uns na 3x0 final. Atlético Eu tô Goianiense. falando, cara. É briga de foice no escuro. São times muito bons. Cara, só jogo você vai ser, como o narrador diz lá, né? Emoção até o final, cara. Cara, Pra cair e pra subir. todas as séries, Esse ano, todos a Série B, os tá? anos de Série B são assim, Ah, cara. e Você a define na última rodada. A gente não fala, eu acho que a gente não vai falar nada, mas a Série C só tem dois times nanicos, o Guarani e a Ponte Preta. Então nós vamos ter emoção, Figueirense. Figueirense, Pô, então assim, as 4 séries do futebol brasileiro são muito boas. E aí, mais uma vez puxando a sardinha pro Nordeste, temos o Retrô. Retrô é um time que tá bem ajustado. Chegou à terceira final do Jogou direitinho Pernambucano. o esporte, hein, professor? Chegou até a terceira final. Não conseguiu ganhar ainda, mas é até a terceira final. A gente já falou sobre o rolo do Laércio colocar o filho para bater o pênalti decisivo. Falamos aqui também no programa passado. Falando no programa passado. Mas é um time ajustado e o cara não baixa a cabeça. Ele leva... E o Retrô era ruim de perder decisão por pênalti, porque eliminou o Brasiliense, eliminou na semifinal da Série D
Itabaiana. Então, assim, o Retrô foi galgando penalidades e com jogador a mais conseguiu ter a infelicidade de perder pro Sport nos pênaltis. Mas é do jogo. É do jogo. É do jogo. E eu ainda falei com o professor que fosse pros pênaltis, o Retrô ganharia. Mas quando eu E falei ainda pra fica você, me enchendo o saco ele dele. tem esse jogo junto. Aí quando foi bater o filho do Laércio, eu falei, é o filho do dono. Ele olhou pra mim e falou assim, não é Aí- possível. É o filho do dono que vai bater. Foi só nessa hora que eu mudei de opinião. Filho do dono, ele é feito pra ficar longe de qualquer negócio do pai. Pra qualquer empreendimento, não é só futebol não, velho. Estava, Só dá uma travada. Padaria, loja de estávamos carro. assistindo lá, eu cravei que o Retrô ia ganhar nos pênaltis. Quando você falou do filho dele, aí eu parei, respirei, tomei uma água e falei, cara, se fosse meu pai, se fosse meu time, eu falava, meu irmão, vou sair fora aqui, resolve a parada. E se eu fosse o pai do moleque, eu falava, irmão, vem cá. Pô, tem um regulamento. A não ser que ele fosse o último a bater. Se fosse os 11 bater, tudo bem. Aham. Mas não pode ter o cara a responsabilidade da E decisão. ele foi o último. 18 anos de Garoto de idade. 18 anos. Não, então ele tinha que ter sido ou o primeiro ou o O 11º. primeiro, eu falei com o professor, eu colocaria, na verdade não colocaria, mas fosse bater, o primeiro a bater o pênalti, pronto, porque ele, se perder na frente, ninguém nem vai lembrar que Não foi vai vincular ele, o né? primeiro batedor. Ele foi o único que errou. Foi o último. Tomou Não, uma foram dois. distância, Ah, mas- achávamos que ele ia dar uma bicuda, né? Sim. Uma distância grande, falei, Quando rapaz, ele deu aquela carreirinha lá, Ah, lá o cara Neymar. vai enfiar a bicuda. Chegou bem Gente. pertinho da bola, no lado esquerdo, o goleiro Aí pegou, me acabou. Henrique França, Me tome. remete à final do Candangão, que eu tenho uma birra, tá? Aí, graças a Deus, deu tudo certo para o meu time. Aham. Mas bata pênalti com o pé firme na bola. Bata forte. Não venha com dancinha, É. sambadinha, não, porque senão eu fico puto mesmo. Abra a boca, rasga o verbo. Pênalti é dos lances mais sérios Sim. da humanidade. Sim, com certeza. É da humanidade. É caso de vida ou morte. É você conseguir uma vaga na UTI. É uma Responsabilidade. responsabilidade. Aí o essa. cara vem com um pezinho, sambadinha, tá, para. E- Com short aqui na... Lancinho de cor, Aqui. lancinho de coxa. Lancinho de coxa. Aí... Levanta o shortinho. Isso que é pra mim tem outro nome. Mas não posso falar porque já sabe, né? Tudo que dá de planta fala. Viram lá. Polêmica, vira polêmica. Hoje em dia o cara vai bater o pênalti, ele já levanta o shortinho, tá? Pra mostrar as coxas. A gente tá preocupado mais fora, né? Mas esse Do que negócio jogar de bola, jogador mostrar coxa, tem que mostrar futebol. Aí com chega lá, certeza. perde o pênalti. E eu falo, velho, eu já tive a oportunidade de bater pênalti em final de campeonato de terrão. Irmão, Marca a carreira e chuta. meu brother, dá um frio na barriga, tremedeira da batata Dá da perna. aquela você vontade, tá né? Dá doido. aquela pontada, né? Que se estiver longe do banheiro. É complicado. Eu prefiro bater uma falta do que bater um pênalti, com certeza. Ah, então você já me falou duas coisas. Você é pipoqueiro. Falou que não sobe de cabeça. Tem medo de cabecear a bola. E tem medo de bater pênalti. Esse cara joga bola pra quê? Aí, ó. Adivinha pra que time ele torce? Mas, São Paulo. Fala, mas não joga. mas eu sou um cara maestro. Fala, cara. mas não joga. Eu sou aquele cara que dá um tapa jogador Vou clássico. arrumar uma vaga pra você lá na sala Vilas Lobos, lá, porque jogador clássico. Maestro, meu amigo. Galera, vamos Pra curtir, cima de mim. compartilhar, se inscreva no canal. Não liga que esses caras estão falando aqui, é só reserva. Vamos comer um brownie aí. Aham. Quer um Vamos- brownie? Vamos pegar um brownie. um tá brownie com- aí, tá pelo com amor de Aqui Deus. girado que do display. Tira Esses Pega caras aí, aqui João. estão Pega aí, Raul. esquecendo de Vou pegar falar esse aqui, sério. eu gosto. Ó, e o Brownie essa Quer um aí? semana, 14% de desconto. Tem É, os ó, Não 2%. são mais 12, não, são 14. 14 por conta dos 14 títulos do Gama. Vamos Galera. lá, Gama. Como diz o meu filho, na moral, já comi todos os sabores, que Já eu que gosto não- mais desse aqui. Já que não tem verde, eu vou comer um azul em homenagem ao Capital. Aê! Vice-campeão brasileiro andando. Mas, Ô, Esse Dani, aqui deixa com eu doce fazer de uma leite. pergunta. Uma observação, uma pergunta. Claro, Cara, claro. eu venho no futebol de Brasília, eu vou no Gama, no Bezerrão, assisti jogos do Gama, do Brasiliense. E eu comecei a curtir o seu programa e eu vejo, no meu ponto de vista, tá, galera? Essa é a minha opinião. Eu vejo que o futebol de Brasília, a rivalidade entre Brasiliense e Gama, se tornou mais visível graças à sua imagem, à sua ligação com o Gama. Se eu estou correto nessa? Cara, essa a pergunta? minha ligação com o Gama é uma ligação eterna, né? É uma ligação de pele, de nascença ao túmulo. O pessoal fala pele e alma, né? Exatamente. Eu quero
que seja não tão cedo, né? Mas que o meu velório seja no estádio Bezerrão, Com a camisa, com a bandeira do Gama. bandeira do Gama, e que eu deixe pelo menos o Gama numa Série B do Campeonato Brasileiro, que foi onde eu nasci vendo o Gama, lutando por uma vaga da C para B. Então, assim, eu acho que esse é o dever que eu tenho como conselheiro, como um apaixonado, e não tem problema nenhum de ver a minha imagem entrelaçada com a do clube. Para mim é uma satisfação, é um prazer, eu tenho as costas muito largas para isso. Ah, você é Gama, sou Gama, sou Gama. É isso mesmo. E não, apesar de ser Gama, sou torcedor do futebol de Brasília, menos uma agremiação que eu realmente não tenho nenhum tipo de simpatia. É eles lá e eu cá. Enfim, é isso. Eles lá e eu cá. E Respeito, mas nada Respeito. demais, né, professor? A gente sabe qual é. Respeito, nada demais, mas estou torcendo de coração aberto por Ceilândia e pelo capital. Total. Agora, a questão do Gama, ela é uma questão de vida. Eu moro na cidade há 36 anos, não mudo de lá, já tive oportunidade, não mudo. A cidade maravilhosa e com um clima de um Obrigado, clube professor. apaixonado pelo futebol. E ano que vem, vocês vão ver o que a gente está falando, o que vai ser o Gama jogando uma Copa do Brasil, o que vai ser. Aí eu convido vocês a passarem lá 2 dias, um dia antes do jogo, e ver o que é a movimentação para compra de ingresso, o que é para o torcedor do Gama, ele está vivenciando jogos importantes. Serão 14 jogos no mínimo de primeira fase, de Série D, então, e aí a torcida vai empurrar. E aí a camisa é forte. E eu tenho certeza que ano que vem, com esse tempo e essa melhoria, porque hoje o Gama tem um know-how. Hoje os patrocinadores estão batendo na porta do clube para caminharem juntos. E esse tempo de vacas magras, eu tenho certeza que está ficando para trás. Esse fato desse calendário aí, 2026 vai trazer bastantes olhos para o futebol de Brasília. 2 dados importantes. Ano de cinquentenário do clube. O Gama faz 50 anos em 15 de novembro de 2026. De 25. É 25 agora? 25 ele faz 50 anos. E é ano político. E tem muitos, poucos fazendo, tá? Mas muitos com interesse. Mas os poucos que estão fazendo bastante. Estão fazendo, mas hoje em dia é muito normal no futebol brasileiro times com força política ascenderem no cenário do futebol nacional. Então, políticos do Distrito Federal comecem a olhar para a Sociedade Esportiva do Gama como ela deve ser olhada, de uma maneira de içar o futebol de Brasília para cima. Pessoal, ficou claro? Nós vamos ter 14 jogos no mínimo ano que vem do Gama na Série D. 7 fora e 7 em casa. Entendeu? Então, assim, vou falar mais uma vez, meu Pedrão, a gente vai se associar, tá? Porque ele acompanha. Fechou? Ele vai estar lá. Vai estar lá. Dani, pegando esse muito boa pergunta do Fábio, e eu queria fazer as perguntas mais cedo. Vou aproveitar o momento agora. Você acha que a gente pode, daqui 4 anos, igual eu até citei o Ferroviário, em 2021 eu trabalhei na Série D, e eu vi Brasiliense e Ferroviário nas quartas de finais, né? Ferroviário já passou. E hoje tá na Série B. Então, você acha que com a tendência, o caminho é bom, tá trilhado para daqui a 3 anos, 4 anos, a gente tá falando de um Gama e Paysandu, Gama e Juventude na Série B. Você acha que, não só o Gama, como tem um capital agora, o Ceilândia, você acha que a gente agora chegou o momento de a gente poder crescer, estourar, daqui tá na Série B daqui uns 3, 4 anos, você acha que chegou o momento? Qual a sua visão hoje do futebol candango? E eu gostaria de fazer uma parte. Nós comentamos o time que ganhou o Campeonato Mato Grossense, a gente falou Primavera, que é de Primavera do Leste, eu, como falei, moro em Mato Grosso. E a gente estava vendo que eles vão ter que reestruturar o estádio da cidade, porque para a Copa do Brasil você tem que ter no mínimo um estádio com 4 mil torcedores. Então exige um nível de investimento muito grande para você participar da Copa do Brasil. Exige, apesar do pessoal achar, e nós somos totalmente contrários a essa opinião, que Série D não é nada, exige um nível de investimento muito alto dos times para a Série D, como a gente já falou, são 64 times. É um campeonato. Se a gente está falando da Série B, que é briga no fogo do escuro, Série D é pior ainda. Qual o tipo de investimento, o nível de investimento que um time, a gente utiliza como exemplo o Gama, mas um time que ele está indo para a Série B, joga numa série Copa do Brasil, qual o tipo de investimento, de foco que um time tem que ter
para jogar esse tipo de competição? Bom, vamos lá. Eu vou aqui por partes. Porque as perguntas são complexas. Não, são complexas, mas eu sou tranquilo para responder. Eu vou começar respondendo pelo do meu amigo Raul. O seguinte, toca Raul. Eu fiz uma previsão ano passado e fui achincalhado no meu Instagram. Teve um amigo meu que teve na Bomboneira e tirou uma foto lá na Bomboneira com a camisa do Gama. Eu falei, o Gama jogará uma Libertadores da América ou uma Copa Sul-Americana até 2034. Eu fui zombado, achincalhado. Falei, Gama e Boca Juniors ainda vão se enfrentar até 2034. Isso o Gama estava em 2024, achincalhado, lascado, sem calendário. Esse ano já tem um calendário. Esse ano o futebol de Brasília está muito à frente do que teve ano passado. Tem duas equipes hoje que têm condições, não de ser só participantes, mas sim de ser protagonistas na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, aquilo que eu falei ano passado e me chamaram de doido, mandaram eu pro hospício, pra casa do KRL, seu gordo, seu filho da não sei o quê, você é maluco. Até 2034 eu ainda não posso ser taxado de maluco. Mas você me falou em 4 anos? Então eu vou trazer... 4 anos na Série B. Então vamos fazer aqui um acordo. Vamos fazer um acordo, tá? Você vai me pagar um almoço com o que eu quiser. Final de semana perfeito se o Gama bater Série B até 2030. Esse acordo aqui tá fechado. Tá. Mas o meu final de semana é com o que eu escolher. Tá bom. Tá? Fechado. Com É a minha vontade também que não seja lá, mas então, eu acho muito até bacana. 2030, Gama estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Que bacana, que bom. E aí, qual tipo de investimento e planejamento que tem que ser feito? Tem que ser feito, não, já está sendo feito. Reestruturação de categoria de base, é você hoje trazer a base para você. Um jogador hoje que você explodir na base, ele te paga 1 ano de trabalho. Sim. Você ir bem na Copa do Brasil, veja o exemplo do Capital, passou 2 times assim que foi feliz no sorteio. Ele começou enfrentando a Portuguesa, a Carioca, que com todo respeito não é essa seleção brasileira, e deu sorte porque o Cuiabá foi eliminado pelo Porto Velho. E o Porto Velho não foi páreo. O Capital atropelou. O que o Capital tem a ver com isso? Nada. O Capital botou 4 milhões de reais. O Capital tem que subir esse ano. O Capital tem que subir esse ano, porque tem condições de subir esse ano. E aí já vai estar numa Série C em 2026. Aí, eu tô te falando. Então já vai estar... É isso. E aí um vai puxando o outro. E uma coisa que a gente falou no carro mais cedo, professor... A grande possibilidade do Ceilândia e do Capital pegarem Flamengo, Botafogo, time grande de Série A. Não, Ceilândia não, porque o Ceilândia não tá na Copa do Brasil. Ceilândia não, o Capital. Capital. Tem chance de pegar um time grande. Aí, igual o Dani Pança falou aqui, traz pro nosso estádio aqui, amigo, só de bilheteria e arrecadação. É isso. Imagina Flamengo Capital aqui, Botafogo Capital. Graças também à grande torcida do Gama. A torcida do Gama é uma torcida bonita, eu acompanho. Sempre fui ao estádio do Bezerrão, como eu já falei aqui. Cara, a torcida é tudo. E a torcida pagante, o estádio sempre lotado, a torcida do Gama... Os sócios torcedores. Os sócios torcedores estão sempre lá apoiando a equipe. Isso é o primeiro investimento do clube, é os torcedores não abandonar o seu clube. Então isso eu vejo uma fidelidade muito grande entre o torcedor e o Gama. E hoje o Gama é comandado por torcedores, que em 2022 arregaçaram as mangas, tiraram o Gama do ostracismo de uma SAF ladra, de uma SAF safada. Eu ia chegar nisso. Ué, mas é verdade. É o ponto que eu queria abordar. E aí torcedores como o meu amigo Wendel Lopes, presidente da diretoria executiva, o Altair, que estivemos hoje, encontramos o meu amigo Sula, que é Altair Santos, e a gente chama carinhosamente Sula. O Gustavo, que é o segundo vice-presidente, todos os torcedores de arquibancada. E muita gente falou assim, ou a gente arregaça a manga agora, ou o Gama vai acabar. E o Gama não acabou por conta da sua torcida, é isso. Porque eu gostaria de falar sobre SAF, porque eu queria fazer essa pergunta justamente nesse sentido, porque você tem SAFs que jogam para cima o time, mas tem SAF que joga lá para baixo. Igual o Curitiba, né? O Curitiba é um caso. Ou o Vasco. SAF. O próprio Vasco. O Vasco, cara. Mas você também tem times pequenos que eles acenderam por causa de SAFs também. E de você ter um planejamento financeiro aí, porreta. Por exemplo, o Sport não tem SAF, entre aspas, né? Mas tem um dono. Tem um dono e tem um grupo de investidores que o cara falou, tem uma SAF informal. Você tem que ter pelo menos um dono. Sim, com certeza. E vou falar um negócio pra você, tá? Uma SAF, ela tem que ter no máximo 2 donos. Sim. Mais do que isso, vira zona.
Não dá para você abrir para um investidor vai pegar um pedaço da pizza, outro, não vai virar zona. Entendi. Você tem que ter uma SAF bem estruturada, tem que ter no E máximo na minha, 2 donos. e na minha Eu opinião acho também é bacana. quando se vira uma SAF e o cara não vive sobre futebol, ele só investe. E aí o cara não vive futebol, ele não come futebol, ele não sonha futebol, aí entra numa parceria dessa SAF e tem propostas diferentes. Aí isso acaba, de uma certa forma, influenciando dentro da estrutura e da administração de uma SAF. E acaba acontecendo com o Vasco, Curitiba. É lamentável isso. Mas o que eu acho o bacana da SAF é o seguinte: ela sendo no máximo 2 donos e se a SAF, o esporte, só do esporte. Agora eu já sou um pouco contra o cara ter a holding igual o Tex do Botafogo. Mas a Porque ele holding dele usa só o tem um Ele- braço no Brasil. Ele usa o Botafogo como barreira de aluguel. Tá claro isso, que ele usa o Botafogo para se livrar das regras do futebol francês. Porque o Almada, ele queria o Almada direto pro Leão, só que não pode. Aí vem pro Botafogo, aí fica um aninho aqui. Você acha que o e torcedor vai pro- do Botafogo não ficou feliz com esse um aninho com a Almada É, jogou aqui? ficou, Pô, essa é a então, verdade. cara, essa barriga de aluguel é a barriga de aluguel do bem. Não pode acontecer igual acontece aqui em Brasília, que tem um caboclo que ele tem poder sobre 3 times. Ah, não é dono no papel, mas é dono... Na tem vera. Ah, A porra, gente sabe não, quem é. então assim, isso é errado. Não pode o Textor ser dono do Botafogo, vamos lá, do Mirassol, e dono do Botafogo, do Mirassol e dono do Atlético Mineiro, por exemplo. Aí é errado. É errado. Agora, ele ser dono do Botafogo, do Crystal Palace e do Lyon, o cara tá fazendo render o dinheiro dele. E o torcedor do futebol brasileiro é imediatista e gosta de título. Tenho certeza que o Textor é mais amado do que odiado. Também acho. Vamos falar agora sobre. Podemos falar sobre arbitragem? Aproveitar que nós estamos Porra. agora empolgados. Onde Vamos lá. A arbitragem. Vamos agora. Nossa Senhora. Falando sobre essa arbitragem. Dani, o que acontece? Eu vejo esses erros grotescos no futebol brasileiro. Não vamos falar sobre futebol brasileiro. Quando se fala em muita tecnologia, VAR, para que tenha menos erro no futebol. A minha opinião, eu não vejo isso. Eu vejo isso como uma caixinha de oportunidades. Por quê? Atrapalhar a vida do maior do mundo, que é o São Paulo, contra o Palmeiras naquele pênalti. Assaltar o esporte. 2 Entendeu? vezes vão acontecer o São Paulo. Então, o que O próprio acontece? São Paulo, depois eu vou chegar nisso. E isso é a minha opinião a respeito sobre VAR, sobre arbitragem, sobre tecnologia, muito excesso de tecnologia no futebol. Porque se você tem menos tecnologia, não tem o VAR igual antigamente, e você tem erros humanos, beleza. Agora, quando você se coloca muita tecnologia no meio do futebol, você tem que ter menos erros, ou erros quase zero, que seria impossível. Então, no meu ver, o VAR, aquela caixinha VAR, aquela tecnologia, aquele apadrinhado todo, no meu ponto de vista, eu acho que ali já é totalmente ao contrário, no meu ponto de vista. Já é alguma coisa, alguma carta marcada, porque um pênalti do Vitor Roque lá, no São Paulo. Mas um pênalti do esporte, cara, desculpa. Pra mim, isso não é erro. Isso já é carta marcada, na minha opinião. Bom, O que você... na minha humilde opinião, se ela tivesse o seguinte, da obrigatoriedade, tá? Você deu um pênalti, você é obrigado, a partir do momento você deu um pênalti ou deu um cartão vermelho direto, você é obrigado a consultar o VAR, pela regra. Aí vai parar com essa patifaria. Se você for obrigado Nem falar sobre isso, a né? revisar todos os pênaltis que você marca e todos os cartões vermelhos direto, vai diminuir a palhaçada. Concordo plenamente, a gente conversou sobre isso, né? Lembrar o Douglas e ao Janderson da live, que a gente conversou sobre isso. Vai ser um Concordamos saber, plenamente. Toda vez que houver um pênalti e um cartão vermelho, tinha que ter revisão pelo VAR. Você tem 1 minuto para ir lá revisar. E eu gostaria de extrapolar um pouco mais. Quando você pega campeonato de futebol americano, tô falando de outro patamar, outra coisa, né? Quando há uma decisão que ele vai para um VAR, existe o equivalente ao VAR, a imagem é projetada no telão do estádio e o juiz, ele verbaliza. Mas tem estádio aqui que não tem nem telão. Pois é, entendeu? Mas pelo menos haver uma verbalização para alguma coisa, pra gente poder Eu acho que entender. o juiz Porque tinha você que dar toma uma entrevista decisão... depois O juiz tem que aprender a falar também. Tinha que dar entrevista tem que assumir depois a dos jogos. responsabilidade, Tinha entendeu? entrevista. Mas assim,
Você não vê isso como uma oportunidade? Não, de, aí é uma oportunidade dele desfazer o politicamente, erro. fora das 4 linhas? Aí é uma oportunidade, não, vira uma regra para ele ou ratificar o acerto, ratificar o erro, ratificar o acerto e retificar o erro. Isso. Ele tem que ser, cara, cobrado. Porque- Porque é o seguinte, ele vai ter 2 oportunidades. Gente, pior não foi isso não. Deram um pênalti pro Santos contra o Bahia que a bola bateu na cara do jogador do Bahia. Na cara. Pô, Na cara. É verdade. E aí inclusive. você vem com o esporte, sobe da Série B para a Série A, e você muda toda a estrutura, obrigatoriamente você tem que mas melhorar a sua desde que o equipe futebol é futebol, os times de Pernambuco, do Norte, são prejudicados É isso pela que eu ia falar. para você ser Eu ia falar assaltado. isso. Mas aí- entendeu? aí Porque- Mas agora- eu acho que o VAR protege um pouco mais. Por quê? Agora não dá. Porque protege. O VAR protege o erro. Você tem 2 chances. O cara do. Se tivesse a obrigatoriedade de olhar no VAR, o esporte seria salvo de 2 pênaltis. Agora, não pode o presidente do esporte ser um baba-ovo de marca maior do seu Edinaldo. Exatamente, Né? onde E eu quero aí, chegar. e aí você vota e assina embaixo Exatamente. com a merda que tá acontecendo Onde eu quero contra o seu chegar. time. Isso é um Eu quero negócio chegar complicado. nisso aí. E aí você tem e- os dirigentes, cada um, acho que, ao meu ver, acho que era mais ou menos 50 mil para cada dirigente. Aumentou para 215 por aí. 250. Tem um presidente único, o seu Edinaldo. E aí a galera vota, todo mundo É por aclamação. unânime. É É isso por é isso que eu aclamação. queria falar. Isso tudo não tem um a ver por Chega trás da dessas- gente desses toda bastidores? segunda-feira, depois da rodada, tá lá a cartinha do presidente do esporte lá, mandou Não pra adianta nada. CBF. Só estraga papel. Do BAP do Flamengo lá, mandou pra CBF. Da Leila Pereira mandou, acabou aquilo lá. Ó, a gente pode falar, a mídia pode falar, torcedor pode reclamar. Sem contar que já tem gente Agora- reclamando. Agora, Já. vocês, cartórios e presidentes, só bico calado, que vocês são cúmplices a isso. Não tem Os caras reclamando de calendário, meu time tá Cara, jogando não muito. tem- Então, cara, tira metade dos jogos, você vai ganhar menos, é menos receita pra você pagar. Os caras não quiseram escutar o Ronaldo. O Ronaldo falou assim: olha, tá aqui uma carta, vamos só marcar um jantar ali. Vocês conhecerem a proposta, só conhecer. Ninguém. Pelo menos dá ouvido, Sim, cara. se Se bem que o André dispôs a Sanches, se não me conhecer engano, o tá por cara. trás Ah, do meu amigo, Ronaldo entendeu? Fenômeno. Estaria por Estaria. trás, mas é que eu tô falando. Os caras que recebem essa mesadinha vão abrir. Você é De presidente. 50 pra 215 mil, Que gente, fosse Deus, 50. Que fosse 50. O Fabão, presidente da Federação do Acre. Recebeu o Ronaldo pra jantar. O Edinaldo liga pra você, come-lhe o toco. Fala, vem cá, que porra é essa? E a eleição ela é feita para ver essa manipulação, porque você elege a votação agora para ele assumir só ano que vem, é um ano. Que vem. Por que é feito isso? Para dar tempo de haver uma retaliação. Exatamente. Entendeu? Então ele é feito para ver a retaliação. Porque se fosse eleito hoje para assumir daqui a um mês, aí você não conseguiria se mexer. Mas um cara desse, se ele elege hoje, sai a votação hoje, ele tem um ano que ele pode retaliar E o cara. O ciclo cara vai votar contra ele? O Nunca. ciclo é tão vicioso que certamente o próximo presidente da CBF tá entre os 27 presidentes de federação. Sim. É de cadeira em cadeira, então. né? Rapaz, O é próximo batata já- quente, vai você. E Só, o que- só reclama quem tá fora do jabá. Exatamente. E o que eu quero dizer, pegando essa ideia bacana que foi a público, né, recentemente, com o podcast que o Ronaldo foi, que eles botou pra fora, olha, tentei ser e tal, mas o Não sistema foi é recebido por complicado. ninguém. É pra vocês, cara, botafoguenses principalmente, parem de falar que negócio de Varmengo, que te ajudado. Cara, acabou de falar aqui. Pô, para com essa besteira, cara. Vocês são um time grande agora. Olha onde vocês estão. Cara, acabou de falar aqui. Você falou do Vitor Roque, do pênalti contra o São Paulo. Tá levando Por pro quê? Porque eu não aguento mais isso. Que o Flamengo é beneficiado. Não, é Que porque você falou que o agora do- coitadismo no futebol brasileiro, ele tá grande. Ele tá grande. É porque é um mimimi, né? Mimimi. Olha só, você acabou de falar do Vitor Roque, que não foi nada. Não foi nada. O pênalti que deu pro São Paulo contra o Sport foi idêntico. Então, assim, 2 erros. pois 2 erros. Aí o São Paulo se deu mal no Paulistão, aí se deu bem no Perdeu o Brasileiro. pênalti. Entendeu? E O assim, Caleb chutou na lua. Na lua, Pois é. Então, assim, compensou, tá certo. é igual, cara. É roleta russa. Amanhã você é beneficiado, aí você Mas O ninguém- problema é esse. Não Será que é tá. roleta russa? Eu quero levantar Não jogar é pra roleta cima. russa, é, não. meu Eu não, amigo. eu não vejo time. Porque o- Eu não vejo time pequeno. Aí eu vou falar agora o português. Eu não vejo time pequeno sendo beneficiado. É só- Não vejo. É só time do Nordeste, time que tá acendendo, time que incomoda. Não é só entendeu? time do Nordeste, não. Eu vou dar o exemplo do Mirassol. Eu mudo meu nome se o Mirassol for beneficiado pela arbitragem. Claramente falar assim: nossa, meteram a mão pro Mirassol ganhar um jogo. Não, É só. Não existe. É time aleatoriedade. pequeno. Não existe.
Entendeu? E aí eu queria fazer também outra provocação, pessoal. Cuidado para eu não ser processado. É o seguinte, quando teve o rolo das bets com jogadores, os caras conseguem cooptar um jogador que ganha R$800 mil por mês. Qual é a probabilidade? Por que ele não consegue, então, cooptar um juiz que não é profissional, ele tem o seu trabalho no Banco do Brasil, trabalha em algum lugar, e recebe R$10 mil por uma partida? Por que pegaram tantos jogadores, não pegaram um juiz? 6 mil. 6 mil reais. Vamos pegar um juiz. Vamos fazer também uma investigação dos juízes. De vez em quando estoura um escândalo de arbitragem. Não estou dizendo que nesse jogo foi com A, com fulano, com B, com ciclano. Mas existe uma propensão, uma fragilidade muito maior existe uma fragilidade muito maior da categoria de árbitros, deles serem cooptados do que jogadores, entendeu? E a gente começa a ver umas coisas muito estranhas acontecendo. Agora, a ruindade, ela vem em primeiro lugar, para mim. A ruindade da arbitragem brasileira, ela é maior do que a possível... A possibilidade de haver uma... A ruindade técnica. Parece que tem juiz que ele não entende de regra. Eu vi esses dias um impedimento de lateral. Em qual jogo que foi? Eu assisto todos os jogos da rodada. Eu só sou meio chateado com o jogo em streaming. Vim falando isso pros colegas, que eu acho que streaming ele estreita muito a possibilidade do torcedor mais idoso, de quem não tem muito acesso à internet. Para mim, o futebol tem que ser acessível ao controle remoto. Okay. Tem que passar em canal. Vamos falar o português, claro. Nem que seja canal fechado. Agora, eu vi num desses jogos, eu assisto. Alguém bateu um lateral e deu impedimento. No jogo do Santos. Impedimento no lateral, pô. Não dá. Rogério Ceni ficou louco. Não dá. Isso é desconhecimento de regra. Mas aí eu vou fazer uma provocação. Se não é... Se é ruindade, se é, digamos assim, má qualificação dos juízes, por que então não é aleatório? Porque só prejudica os times pequenos. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou será que é uma propensão dos juízes desmerecerem os times menores? Entendeu a minha dúvida, Dani? Entendo e compactuo dela, porque eu torço para um time que foi amplamente roubado, amplamente danificado pelas arbitragens, porque escolheu brigar com a CBF, que foi o Gama na época da Copa João Avelange. Sim. Então o Gama foi sistematicamente roubado pelas arbitragens brasileiras. Foi sistematicamente roubado. É um mal crônico que vai vir juíza. Mas a camisa... A Portuguesa, 2013. A camisa pesa. Mas a Portuguesa não foi pro juiz. Foi alguém dentro da Portuguesa que sabia do risco. Do risco, não. Do que aconteceu. Ia passar batido ali. Ninguém ia ver aquilo lá. Mas alguém lá dentro, do do departamento de futebol estava vendido. Essa é a palavra. Vendido. Então, assim, gente, a arbitragem tem peso de camisa. Mas antes do peso de camisa tem a ruindade. Não, os caras são Você vê cada são coisa. Os caras são ruins. De Deus. E ó, tem muito árbitro experiente aí que tá na hora de... vai comentar em podcast. É verdade. Convidaram até. Vem pra cá. A gente... Se algum árbitro aí... Tem que estar de vai vir pra cá comentar. Marquinhos, um abraço. Aí vai mudar a pita, mas não joga. Só uma última parte. Aquele debate que teve o Yuri Romão, que é o presidente do esporte, com o PVC. Lembrando que nós temos 10 minutos apenas. O PVC falou que o dinheiro que era para qualificação dos árbitros, que era um projeto, ele foi... Isso é o que ele está falando, né? Que é uma matéria da revista Piauí. Que é aconteceu. Aconteceu mesmo? O Wilson Luiz Seneme, não sei se aconteceu o desvio. Procurei a revista ontem para comprar, para ver se mas já tem ela, já tem link da matéria. Tem online tudo. Era um projeto do Wilson Luiz Seneme. 60 milhões, eu acho. 60 milhões para equipamentos e construção de um CT para formação de árbitros. Isso é nada para a CBF. Agora, a questão de desviar, mas a informação que eu li na revista Piauí é que o presidente respondeu a ele, não foi desvio, não. Usamos a recurso. É porque não tinha verba para tal. Acharam que não era interessante utilizar 60 milhões para formação de árbitros. Pelo amor de Deus, né? E, gente, a gente tá vendo o VAR aí. Dá uma olhadinha depois, por favor, no terceiro gol do Atlético Goianiense ontem. Ninguém tem certeza de nada. Porque o VAR fez o corte, você não sabe de onde o cara tá lançando. Você não sabe de onde o cara tá lançando. Você não sabe a exatidão do toque na bola. Engraçado, não prestei atenção. Não só vi o gol mesmo. Pois é. Sabe por que você não prestou atenção? Porque não mostrou. A televisão não mostra a origem. Entendi. Se você não vê a origem, você pode marcar qualquer coisa. Essa é verdade. Não tem como validar, como referendar. Bem lembrado, não? Assisti, jogaço. Passou batido.
Só pra finalizar, viu? Tem uma imagem que fizeram uma imagem do pessoal do VAR, dos juízes, tem dos árbitros com o celular aberto, com as odds da aposta do jogo. Isso aconteceu no futebol da Polônia, se não me engano. Isso é um absurdo. O cara olhando a odd, meu irmão. Meu Deus. Não participo, não Eu acho que jogo. todos e qualquer atleta e dirigente não deveria fazer parte de nenhuma tipo de apostas, eu acho, na minha opinião. Isso é Isso- proibido, mas Só lamentavelmente. mais uma coisa assim que eu fico muito puto da vida. Porque como eu falei, quando é pra gente, tudo bem. Agora, quando nós, você fica bravo. Então, assim, tem todo o sistema, cara. Que a gente falou aqui pra... Como esse cara foi, Edinaldo, né? Que é o presidente da CBF. Reginaldo. Foi eleito, cara, sem ninguém... Já foi ele como é que é aclamar Por aclamação. Por Então aclamação. assim, quando me favorece, beleza. Quando não, eu tô revoltado. Uma crítica é igual a Abel Ferreira, aquele técnico. Cara, quando o Palmeiras tem alguma coisa na arbitragem, ele é expulso, vai na coletiva, distrata as mulheres, o jornal Milhão Mulher lá já, bate boca com o repórter, faz tudo. Agora, Toma celular. Toma celular. Quando o Palmeiras ganha, igual foi com o Sport, não falam A. O Abel tem que saber, cara, que antes do Palmeiras, ele era um nada. Chegou no Palmeiras, num time bom, e ganhou alguma coisinha, entendeu? Então, assim, ele não inventou o futebol, não. Ele acha que ele inventou o futebol. E acho que ele inventou a roda mesmo. Ele quer ensinar a torcida a torcer. Não gosto que falhe olé. Agora o Palmeiras do Botafogo foi lá e empatou 0 a 0. Sommelier de torcida. Cara, então, assim, ele acha que ele manda e desmanda. Você não é um nada, meu. Você tem sorte que o Palmeiras é 1000 vezes maior que você, que deu o que você é hoje, que você era um nada, tava pra rock. Nunca foi nada da vida. Chega aqui, quer ensinar a eu vou gente a falar jogar uma coisa pra bola. você. Eu concordo, Poxa, entre tá de aspas, sacanagem. em parte. Ele é chatão mesmo, ganha tudo no Palmeiras. Se quiser trocar e mandar ele lá pro São Paulo, eu prefiro. Pode mandar. Pelo menos traz resultado. E galera, eu queria, né? Vamos dar um giro rápido na rodada, dá tempo? Rapidão, cara, que assim, a conversa tá muito boa e como Temos- o Dani falou, a gente nem Ei, vê o tempo Dani, Temos passar. 5 minutos só pra falar. Vamos lá, então. Bragantino e Botafogo. Coloca dia e horário aí. Vai ser no sábado, às 4 da tarde. Mas o Bragantino em casa costuma dar um trabalhinho. E o Botafogo muito voltado também para Libertadores. E jogo cheira empate para mim, viu? Também tô achando. Vê se Eu tenderia pro Botafogo. Fábio? Fabão? Bragantino cara. e Botafogo. Botafogo, 2-0. Tem Eu acho que mínimo, vai dar pro Bragantino, Botafogo. Se empatar hoje, se complica. Então é garantia, inclusive. viu, pessoal, que o Botafogo vai ganhar. Quem falou que era É, Bragantino. então eu acho que depende do jogo de hoje. Se Galera, empatar hoje, vocês vai que se estão em complicar. casa, que for apostar no palpite do Raul, coloca o contrário, que vai dar Você vai certo. ganhar. Nos Vocês comentários do vocês YouTube, o cara falou: vocês quem vão ganhar tá é bem. só fazer o inverso do que o Raul tá falando. Mesmo horário, no sábado, Alfredo Jaconi, Juventude e Ceará. Ceará do Pedro Raul. Ceará, meu amigo. Eu acho que o Ceará ganha, cara. O Ceará tá jogando um bom Ceará. futebol. Campeão cearense. O Juventude, ele no Alfredo Jaconi é um time forte. Ele tem um jogador que é especial, apesar dos 43 anos. O Nenê, eu vou de Juventude nessa aí. Juventude. Fabão? Apesar do bom momento do Ceará. Ceará. Venceu o Grêmio 2-0 de forma muito merecida. Ceará 1-0 apertadíssimo. Ceará também, 1-0. Vamos lá. Palmeiras e Corinthians, boa. Palmeiras e Corinthians. Ei, Sábado, horas? 6h30 da tarde. 18h30. Arena Barueri, Palmeiras. Palmeiras e sua. Ué, mas o estádio não é do Palmeiras? Não é do Palmeiras, né? É da W Torre, aí ela vai vender pra show, lá. é isso. Arena Barueri, que pecado. A Arena Barueri vai receber um clássico. Fabiana, vamos esperar aqui o prognóstico do Raul. Vamos lá. Palmeiras e Corinthians. 1x1. 1x1. Já tá amarelando. 1x1. Vai dar 1x1. Eu não vejo o Corinthians nessa força. Corinthians ganha. Não consigo ver esse futebol do Corinthians. Corinthians ganha 1-0. 1 a 1. Pra mim, Corinthians ganha 1-0. Tá bom? Pra mim é 1x0 Corinthians, gol de Yuri Alberto. É, 1-0 Corinthians. Cara, Palmeiras ganha 2-0. Não jogar em casa no Allianz pro Palmeiras faz muita falta. Faz, cara. É Muito, porque o Palmeiras no mata-mata, final não ganha não, mas jogo intermediário vai ganhar do Corinthians 2-0. E ainda no sábado, 9 da noite, Vasco e Como Sport. eu gosto de ver o sábado com o jogo toda hora. Isso É bom cara, demais. é bom demais. Vamos ter... Você fica o final de semana inteiro assim, jogo, é bom 4 demais. jogos no sábado. É, vai ter um aí que vai passar no stream, né? Eu não sei qual é, mas tem um que é exclusivo da tal de Prime, né? A Prime, é verdade. Vasco e Sport. Quem é que vai ser o 21 juiz? horas. Januário. Não, o mais importante pra mim é saber quem é que vai ser o juiz. Ah, Eu vou ter essa informação aqui, professor. não tem. Eu tô não, ainda brincando. não tem, mas Se vem cá. for o juiz ele Da confundiu o esporte com o Flamengo, tá bom, né? Pro Tá senhor. certo. Mas se bom o pro esporte senhor. confundisse um pouquinho com o Flamengo no futebol, já ganharia do Vasco de qualquer Facinho, maneira. facinho. Pouca coisa, não precisa ser muito, não. Agora, o esporte tem um bom time e precisa entender o seguinte: se o Vasco, como é que vai ser a semana do Vasco, Uhum. tá? O Vasco pode ter o treinador. Se o Vasco não for bem na Sul-Americana, vai demitir o treinador.
ele tá assim de aviso prévio, né? Acabou e saber o que ele vai pensar da vida, né? Meu amigão, você vai poupar de novo 8 jogadores contra o Sport? O Sport vai ser amplamente favorito. Pra mim, os dois jogando pau a pau em São Januário hoje é jogo para empate. O Sport ganha de 1-0. Eu- Ele precisa ganhar. Você sabe que quando o Sport vai mal, eu falo que ele vai perder. Não, e ele Mas gostou, Mas foi jogou um bem bolão. justo. Só foi assaltado, mas Não jogou um foi bolão. clube, Mereceu ele até a falou. vitória. 2-0 pro Sport. Zero. Eu acho que vai ser 2x1 Vasco. Em São Januário é chato. Grave aí os Vasco. pitacos aí, galera. Ó, Agora, se deixar o Verrete solto, ele faz 10 gols de cabeça. Cabeça, é verdade. Tá Esse é o doido. problema. Me lembra muito de Jardel, você tá doido. Mas é o que eu tô falando. Ele faz muito gol de cabeça. A bola procura. E já no domingo, já 4 da tarde, adoro esse momento, futebol, domingo, 4 da tarde, velho. Bahia e Mirassol, Esse domingo vai ser bom, porque tem jogo até 5h30 da tarde. que é Grêmio e Flamengo. E São Paulo e Cruzeiro também. Bahia e Mas- Mirassol. mas o Vai Bahia... Mirassol lá. Haja coração. Lá na Bahia. Bahia, cara. Bahia. Tá 3x0 Só que o Bahia tem um fator importante para esse jogo aí, que ele atravessa o mundo, né? Ele joga em Montevidéu na quarta-feira contra o Nacional. Libertadores. Então não sei se vai com... Se ele for São com Paulo. 11 titulares lá, não vai dar conta aí de 11. Vai, não. Eu acho que é... Rapaz, eu tô indo muito... Vou apostar em vitória rasa do Bahia, porém deixando uma brecha É para um Bahia. empate aí. Pra mim é Bahia 1-0. Eu creio que vai ser aí eu um. vou tirar meu placar aqui. Creio que vai ser 1-1. Acho que o Bahia não joga, não tem peito para jogar 2 jogos, não tem Claro. punch, é longe. que O Bahia é de Salvador, não é o Grêmio que anda o- 10 km para estar em Montevidéu. E o Bahia empatou o primeiro jogo em casa na Libertadores. Tava 1-1, ganhando cara. até o final, né? Tem que ganhar, cara. Eu Empatar, fora creio de que casa. ele não olhará esse jogo com bons olhos, tão importante assim, 0-0, 1-1 no máximo. Acho que é 1x0 Bahia. 1-0 Bahia. 5h da tarde, São Paulo e Cruzeiro. Direto do Morumbi. O Morumbi. São... Vai, você primeiro. Vai ser... aí vai ser 2x0 Cruzeiro. 2 gols do Gabigol. 1-0 Cara, Sport. ele é fã do Gabigol. 1-0 São Paulo. Gabigol. Cara, assim, o São Paulo não vai ter o principal atacante, o Caleri, suspenso, e também não vai ter o chiliquento Zubeldia, né? Ele é chiliquento. Chiliquento, Não dá pra chato, ser chato. chiliquento. Não dá, no mundo de hoje não dá pra ser chiliquento. Não dá mais. O Cruzeiro, com esse assalto do Marcelo de Lima Henrique, ele pode ter bons olhos. Bons olhos, tá, no jogo. Não é aquela ajuda, mas é uma faltinha aqui na entrada da área, é um negócio. O Cruzeiro não vai ser prejudicado nesse jogo contra o São Paulo. Então, São Paulo que abra do olho com a arbitragem, sendo carinhosa com o Cruzeiro, tá? Então, pra mim, esse jogo aí é vitória do Cruzeiro ou empate. Pra mim é vitória do São Paulo. O São Paulo sem o Caleri perde total referência. Muito. E não tem no banco, né, jogador pra poder. Aquele tal de André Silva, não dá. Não dá, não. Ele poderia ir lá pro esporte, lá pro Flamengo. Tá? Cara, e 5h30 da tarde vai ter Grêmio e Flamengo. Não, e o meu palpite, São Paulo e Cruzeiro, 1-0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Tem que ganhar. Se não ganhar, no próximo, o Zubel tá suspenso. Tá suspenso agora. Foi Então, no expulso? próximo, se ele perder agora e perder no próximo, já volta o Dorival Júnior. Dorival Júnior, volte pra cá. Nós estamos precisando de você aqui. Vá com Deus. Vai pra lá, Dorival. Cara, Grêmio e Flamengo. Eu vou começar falando aqui, não de clubismo, mas pelo futebol do Grêmio que eu tô vendo. Se você pegar agora o replay da primeira rodada, Grêmio 2, Atlético 1, se botar aqui pra reprisar aqui, o Galo vira o jogo. Só deu Atlético. Lá na casa do Grêmio. O goleiro Volpe foi O monstro. Volpe foi um monstro dentro de campo. E o Ceará, igual o Dani Passa falou, ganhou do Era pra ser do demais. Grêmio, 2x0 fora os ameaços. Que era pra ser mais e só foi 2x0. Eu acho que vai dar 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Cara, Eu tô analisando friamente, sem Você- clubista, não. Tanto que eu falei que ia 2x2 Flamengo e Vitória. Eu falei 2x2. Você falou aí do goleiro, né, do Volpe, que agarrou no maior do São mundo. Paulo. Cara, eu vejo que esse Campeonato Brasileiro vai ser bom. Fábio, né, apesar da idade, dos 44 anos. O vai fazer. Volpe, o bom do O Volpe é Volpe. que ele tem um olho na asa norte e outro na asa sul. Ele é meio vesgo Só que assim. não tá na rodoviária que passa. Eu creio que vai ser um dos melhores goleiros do Brasileirão 2025, o Volpe, o Fábio e o goleiro do São Paulo, que São Paulo só não perdeu o último jogo por causa dele. Só não perdeu por conta do Rafael. Mas Grêmio. você falou e não falou quem vai. placar. Do placar, já falei de São Paulo já? Não, do Grêmio, Grêmio, Do Flamengo. Grêmio? Na arena do Eu Grêmio. venho sempre contra o Flamengo. 1-0, Grêmio. Por quê, cara? Por que isso? Esse ódio, cara. Ah, Tem que odiar o Corinthians, não o o Flamengo. Flamengo, não. em comparação Só ao queria ter nosso São Paulo, o maior do mundo, não tem história. Começou a ter história de 2019 Pô, mas pra já cá. empatou em algumas histórias, hein?
3 Libertadores. Só empate, no máximo. Só empate. O Flamengo- Brasileirão já passou. Copa do Brasil é 5-1. Então, pô, não vamos estender, né, muitos assuntos. Mas Copa Agora, do Brasil, o Flamengo tava monstro, o São Paulo foi Pô, campeão. tudo bem, absoluto. parabéns, Flamengo ganhou, não gostou, parabéns, maravilha. Mas o Flamengo tem 5 Copas do Brasil, São Paulo 1. Vamos continuar, mano? Eu só queria- Não, assim, Eu gostaria. quer comparar mais Não, aí não. o São Paulo com Não, o São Flamengo? Paulo tem 3 mundiais, o Flamengo 1, maravilha, parabéns. Ainda somos o maior do mundo. Calma. Você não pode falar que é mal que o Real Madrid. Mas o Grêmio do Renato Gaúcho era muito melhor que esse Grêmio do... Como é que é o nome desse? Boa pergunta, eu nem sei. Não lembro, Quinteiros, não. Gustavo Quinteiros. Quinteiros. É muito melhor. É um time limitado tecnicamente. Tem o Volpe muito bom, mas Agarra muito. você não tem tecnicamente nada. Nada de É bom. um nada, o Grêmio hoje é um nada, e a gente conversa com o torcedor do Grêmio, fala assim, vamos jogar na raça, não tem raça, não vai ter raça que vai fazer esse time fazer 45 pontos se não contratar e tiver qualidade. Não tem um Soteldo, não tem um Soares que tava jogando lá. Tem nada. um jogador Não tem diferenciado. nada. Agora, o time do Felipe Luiz tem que ser melhor escalado. É um buraco no meio-campo e aquele negócio. Eu vou tocar pro professor, eu vou tocar pro Fabão. Fico toca e não serve o Lourenço. Finaliza. Uhum. Depende muito mais do Flamengo do que do Grêmio. O Flamengo é favorito, mas tem que jogar bola. É igual contra o Vitória, se complicou à toa. O time do Grêmio Se é complicou ruim. tudo. O time do Renato era muito melhor. O time do Flamengo é igual ao nosso programa. O nosso programa é fala, mas não joga. O time do Flamengo é toca, mas não joga. Toca, mas não faz. Toca, mas não chuta. Não chuta. Só quer entrar com bola e tudo. Pra mim é 2-1 Flamengo ou 1-1. Eu acho que 2x1 Flamengo. Professor? Eu acho que vai ser empate. Empate, né? Empate. Eu já falei não. Já 7h30 da noite, Fluminense e Santos. Pode ter o retorno do Neymar, o Batman, né? Esse jogo aí. Do Neymar. E o Renato Gaúcho já com vitória no Fluminense. Depende. O que é que vamos ter de festa esse final de semana? Né? Eu não sei de festa, mas pra Já é mim... o primeiro jogo do Renato Gaúcho? É o segundo, já ganhou. Com vitória do Bragantino. Eu vou começar esse aí, tá? O Santos, com ou sem Neymar, pra mim é um dos piores times que eu vi jogar. É muito ruim. E o Fluminense no Maracanã é um time forte, que tem um jogador pra mim que é especial. John Arias. John Arias. É um craque, Esse é um cara aí avião joga de muita jogador. É um Joga craque. muita bola Pra mim mesmo. o Fluminense vence. E não vence só com um gol de diferença, não. 2-0. Professor Fluminense vence também. Fabão. Fluminense 3x1. E se não fosse o Arias, o Fluminense estaria em maus lençóis. Acho que é 2x0 do Fluminense também. E domingo ainda, 8 da Pra noite. encerrar, Jogaço, Castelão, hein? jogão, Jogaço. Fortaleza Internacional. Fortaleza o Inter, no que é um jogo. time que vai chegar, cara. O Inter vai chegar esse ano. Eu não sei que vai chegar tanto com o Brasileirão porque tem Copa da Libertadores. Eu acho que vai ter que pro momento ele vai ter que trilhar um caminho. Mas um das vezes ele chega. Ele vai chegar ou na Liberta, ou no Brasileirão, ou na Copa do Brasil. Se ele sabe trilhar o caminho dele certo, ele é campeão. O Fortaleza, pra mim, tem duas situações pertinentes, importantes. A ruindade do gramado eterna do Castelão, que é sempre um gramado ruim, e a dificuldade do Internacional, que está no grupo da morte da Libertadores. Também acho. Falei Então isso o Inter vai ter que atravessar o Brasil como visitante, Uhum. porque dessa vez quem viaja muito é o Inter, né? Aham. Então o Fortaleza é favorito, apesar da baita qualidade do time do Internacional. Pra mim esse é o jogo de qualidade, de adversários, Da o rodada. melhor jogo da rodada. Também tô achando. Agora tem que saber se dentro de campo vai se apresentar dessa forma, né? Pra mim, Fortaleza 2x1. Fabão? 0x0. Fortaleza Internacional. Um jogo bom desse 0-0, rapaz. O Inter não é. Falaram que o Inter Flamengo é favoritíssimo. O Inter não é favorito a ser campeão. No máximo ali é Sul-Americana. Tá arrumadinho o Grêmio. O Roger Machado é um bom técnico. E pra fechar, Galo, 8h30 da noite, Mineirão. Galo e Vitória. É dois times ruins, viu? Galo Dois e times que Vitória. estão mal, porque o Vitória também. Você não vê técnica, você não vê de onde tirar. O Wellington verdade. Rato é o 10 do Vitória. O Wellington já tá gordo. Ainda bem que saiu de São Nossa, Paulo. viu? Ele tava fininho Ele tá em São inchado, hein? Paulo, tava Ô, fininho- ele tá, Ele tava fininho no São ele Paulo, tá cara. num acarajé brabo lá, viu? Ah, Graças a Deus que ele saiu do São Paulo. Cara, o Atlético Mineiro esperava mais. Veio Rony, veio alguns jogadores. Esperava muito mais. Primeiro jogo do Galo, eu falei, vai dar. Não deu. O time tá, não sei. O time tá jogando ruim. Eu acho que o Vitória ganhou lá 1x0. Não, eu acho que o Atlético ganha 2-1, mas passando dificuldade. E vai ganhar 2-1 porque o adversário não tem de onde tirar. Atlético. Professor. É, também dá 2x1 Atlético. Acho que passa.
É isso aí. Galera, Vamos para acabar, assim, encerrar. terminar, Tá muito, tudo certo. Mas muito tem- obrigado. Vamos ver se tem uns acréscimos. Mais uns 3 de acréscimos. Então, beleza. Então, um abraço para a equipe Mr. Brown aí, que está nos apoiando, nos patrocinando. O Pessoal da 8 melhor estúdio de Brasília, Estúdio 8 Bits. E Dani Pança, muito obrigado. uma honra. Muito obrigado mesmo. Rapaz, Raul, o podcast, muito obrigado. o podcast é longo assim mesmo ou tem que pagar hora extra? Aí, ó. Aí, Henrique, o que você acha aí? O Henrique vai Mas falar ele- pra você como é que a bola toca. Muito obrigado, Ana. Nós chegamos Dani, sempre aqui muito com obrigado, Dani. um horário, só 1 hora, mas Não, mas é bom. Tudo que é bom. E- E a gente deixa um gosto de quero mais, né? Eu só queria só botar uma observação, professor. Falei que esse cara aqui no Instagram, cara de humildade, de hombridade sensacional. Ué, mas eu Muito acho que obrigado, Eu cara. trabalho Se com você- comunicação. É verdade. Você- Eu foi- ganho a vida com comunicação. Se você fala comigo, eu vou falar com você. Se você fala comigo, eu vou falar com você. E eu espero que a recíproca seja Com verdadeira. certeza. Se eu te mandar um zap, me responda. Porque eu acho irritante eu me comunicar com alguém e as pessoas não se comunicarem. Agora, não tente me ligar no meu telefone porque o tal de spam. Agora, manda um zapzinho, manda um direct que a gente sempre vai estar Cara, muito obrigado respondendo. mesmo, muito bem. Quando eu falei pro pessoal do grupo, cara, o Dani respondeu a gente aqui, vamos fazer e Eu tal. respondi, foi Muito- rapidinho, né? Na hora, cara, muito obrigado. Não, e ele Foi à noite, né? Eu falei, Foi pô, à me manda um noite. zap lá amanhã. me passou o WhatsApp dele, eu nem pedi. Falei, pô, no Instagram aqui e tal, como a gente faz? Não, me chama no WhatsApp. Falei, cara, olha o cara É isso, pô. maravilhoso. Mas é. Né? Parabéns. E tamo cara. aí, tamo aí. Tudo, você parece tudo que você está conquistando. Ah, uma honra, uma honra. E depois E- vocês vão me pagar a visita lá no Donos da Bola. Poxa, a hora que você Vamos falar, sim. vamos sim, né? Não? Vamos lá, vamos Com o maior vamos lá no prazer. Joga Maria, Vai uma ser É honra. uma vai ser honra, uma de honra. verdade. É uma Vai ser honra. Vai ser uma honra. será um sonho. Muito bacana, dá um sonho, exatamente, ele dá um sonho. Mandar um abraço para o Thiago, para a Sandy, que está nos assistindo. Colocaram nos stories lá, encheram a nossa bola lá na cidade de Jardim Gá lá. A galera gosta muito da gente. Um abraço para minha mãe, para meu pai, para minha esposa, para Maria Se a Fernanda. gente não fizer isso, né? Para todos os seus familiares, muito obrigado. Um Deus. abraço a todos. Muito obrigado, Mr. Brownie, aqui, ó, mandando esse presente baita especial. Eu só tenho a agradecer. Estaremos aqui ao longo da Série D do Campeonato Brasileiro. Dani Pança com a gente na Série D, pessoal. Pelo amor de Deus. Bom demais. A nação foi boa, viu? Obrigado, obrigado. Fala, valeu. mas não joga. É isso aí, Valeu, pessoal. pessoal. Até mais. Muito Valeu, muito obrigado. obrigado Tchau, pela tchau. oportunidade. Valeu.